Olá, boa noite. Estamos chegando aqui com o programa Replay de toda segunda-feira, nessa parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza e o site Miséria, miséria.com.br, seu principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br, sempre com lives também pela manhã, interagindo, mostrando muita coisa bacana para você, tá certo? Também com notícias esportivas. Aproveito e convido você a estar conosco, a simplesmente se inscrever aqui no nosso canal. Nós já passamos os 9.520, foi isso, Kleber? 9.520 inscritos. Então a gente está querendo chegar à marca dos 10K, né? Agora é 10K. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal Replay com Tony Souza no YouTube, dá a tua curtida, dá aquele like que é muito bacana, compartilha com a galera, avisa, o Replay já começou, tá ok? E tem muita novidade legal. Aproveita e aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando estivermos aqui com uma nova postagem. Abraçar também a galera da Rádio Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais e a Rádio Torcida K tem aplicativo próprio e tem também na Rádiosnet, você fica sabendo sobre tudo do futebol cearense. Bom, o programa de hoje está recheado de informação, tem Lamar Lima de volta para o Guarani, o príncipe rubro-negro voltou para o Leão do Mercado. E aquela história que na semana passada estava dizendo que o Guarani poderia desistir do Campeonato Cearense, não vai se confirmar. Nós temos uma fala do presidente, agora presidente, né, porque era vice-presidente, o Roberto Arraes, que vai falar sobre a situação de momento do Leão do Mercado, e o Lamar falando sobre seu retorno, né, e o que esperar do time do Guarani, que já perdeu a primeira partida por WO. O Guarani não viajou, né, enviou um comunicado para a federação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem o Washington Luiz, técnico do Cariri que estreia amanhã à noite aqui em Juazeiro do Norte pela Série B do Cearense. Tem fala do zagueiro Charles, o Barbalha, que joga amanhã à tarde também pela Série B do Campeonato Cearense. Nós vamos falar com o Da Silva, volante que está no Guarani. Lembra que o Da Silva foi citado pelo auditor numa entrevista ainda no sábado da semana retrasada, né, sobre pessoas que estão aí suspeitas de manipulação de resultado. Nós ouvimos o Da Silva e ele colocou a versão dele sobre esses fatos daqui a pouquinho. A galera pediu muito. E como é que estão as cadeiras cativas do Romeirão? Vamos trazer imagens das cadeiras cativas do Romeirão. E aí tem muito sobre casa, Série D do Campeonato Brasileiro, derrota do Crato, tabela, enfim, classificação. Vamos falar sobre muita coisa no programa de hoje, tá bom? Aproveitar aqui e dar o boa noite para ele, que está sempre com a gente, nosso querido Celso Lima, o homem que não fica em cima do muro, ele chega e fala mesmo. Boa noite, prazer ter você aqui novamente, Celso. Boa noite, Tony, boa noite aos telespectadores, até porque se eu ficar em cima do muro, o muro vai cair, que eu tô meio gordinho, né? Vou começar aqui, trazer o meu boa noite com uma frase do meu amigo, colega de imprensa, Wilton Bezerra. Por mais que a opinião do comentarista esteja embasada, ela não passa de uma mera opinião, não tem valor de uma verdade. Começou profundo esse rapaz. Que uma coisa. Profundidade. Você citando o Wilton Bezerra no programa, começou numa profundidade assim, é um negócio fora de sério. Bom, a gente vai falar também sobre o julgamento de hoje à tarde. Tribunal de Justiça, o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do futebol cearense se reuniu e acabou dando WO em todos os jogos do time do Crato. Com isso, muda tudo, ou quase tudo, né? A classificação da primeira fase muda e aí você vai saber como é que fica essa situação daqui a pouquinho. Porque a gente vai começar o programa já trazendo aqui os gols do Ferroviário. Inclusive o aniversariante de hoje, o Ferrinho, que está fazendo... Ferrinho não, foi dizer Ferrinho, isso para um torcedor lá no Zio Cabral, ele disse, Ferrinho não, Ferrão. Pois tá bom, Ferrão está completando hoje 89 anos de muita história, de muitas conquistas, né, passando por um bom momento, voltando a ser aquele Ferroviário que a gente viu no passado não tão distante, e aí o Tubarão da Barra fazendo, portanto, 89 anos, e às vésperas do aniversário venceu, né? Venceu São José. Vamos ver aí os gols, agradecer aos amigos da TV Artilheiro, meu amigo Garibaldi, que acabou liberando para a gente as imagens do gol do Ferroviário, os gols, melhor dizendo, que o Ferroviário venceu por 2-0. Foi isso, Kleber? Foi 2-0, olha aí o gol do Tubarão da Barra, né? O Tubarão, inclusive esse jogo aí, Celso, marcou o gol, o 100º jogo do nosso querido Edson Cariús. Edson Cariús chegando a 100 jogos com a camisa do Ferroviário.
né? O Ferroviário fazendo 1-0, olha aí, e o jogo foi Neuzi Cabral, né? O jogo Neuzi Cabral, o nosso querido Edson Cariús, inclusive, marcou gol também, então 100 jogos é uma marca importante para um jogador, e principalmente se a gente considerar futebol cearense, hein, Celso? Importantíssimo, uma marca importante, uma marca bonita para o Edson Cariús, que vai construindo o seu nome na história do time do Ferroviário. É um jogador que praticamente não teve base, né, Tony? Ele veio da várzea, né, jogou na equipe do Barbalha, fez bons jogos no time do Barbalha, né, foi para a equipe passou na equipe do Fortaleza, não foi tão bem assim, mas no Ferroviário ele escreve o seu nome na história do tricolor da Barra, na equipe do Ferroviário. Eu acho uma marca bonita, uma marca de 100 jogos. Parabéns ao time do Ferroviário, que faz aniversário hoje, e parabéns também ao Edson Cariús por a marca de 100 jogos, né, na equipe do Ferroviário. E fazendo gols, né, Tony? Fazendo gols, o Edson Cariús fazendo gols, é artilheiro, é ídolo lá no Tubarão da Barra, né? E o Ferroviário vence às vésperas. 89 anos hoje, só para destacar aqui, o Ferroviário que hoje é o 4º colocado na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Mirassol com 13 pontos, o ABC chega com 10, o Floresta com 10, o Ferroviário com 9 pontos. Em quarto lugar, o Floresta também está bem, né? O outro representante cearense. Está em terceiro, né? Pois é, em terceiro lugar, é outro representante cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, um abraço ao pessoal aí do Ferroviário, são muitos torcedores do Ferroviário que a gente tem também aqui na região, Coronel Hélio Rodrigues, Coronel Luciano Rodrigues, enfim, torcedores do Tubarão da Barra, são muitos que nós temos por aqui, tá certo? Bom, vamos passar adiante aqui no assunto, vamos trazer aqui um vídeo exatamente da reta final do julgamento que foi realizado hoje no pleno do Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense. Exatamente no momento em que o presidente Fred Bandeira, ele fala sobre a decisão do pleno hoje, que já é diferente do que aconteceu na semana passada. Mas vamos ver o que ele falou e depois a gente destaca um pouco mais sobre essa questão, porque temos mudanças no Campeonato Cearense que continua sem ser homologado, apesar que eu não acredito que ninguém vai tirar aquele troféu lá do PC. Mas oficialmente, a federação ainda não pode homologar o título de campeão cearense para o Fortaleza e nem as equipes que vão disputar a Série D do Brasileiro do ano que vem. Mas o julgamento de hoje tem mudança. Vamos ver o que falou o Fred Bandeira no final do julgamento do pleno hoje à tarde. Eu vou ler o resultado completo, tá, senhores? O Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhece os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para, por maioria, dar-lhe provimento no sentido de conceder à presença desse sodalício o direito ao voto de Minerva para desempate do mérito da presente medida nominada. Passando agora o resultado de julgamento destes autos a figurar da seguinte maneira. Aí, o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente no tocante à exclusão da agremiação do Crato Esporte Clube do Sertão Cearense Futebol Masculino Profissional. Também, por unanimidade de votos, o Tribunal Pleno determina que a FCF se abstenha de homologar os resultados do Campeonato Cearense 2022 até o julgamento dos processos número 641 e 1534. E agora, por maioria de votos, decidiu o Tribunal Pleno pela anulação de todas as partidas da equipe do Crato Esporte Clube em virtude da sua exclusão da competição, com a consequente aplicação da WO em todas as partidas referidas na minha ação. A defesa solicitou lavatura de acordo. Ok, senhores? Para mais resultado do julgamento, agradeço a presença de todos, uma boa tarde, declaro encerrada a sessão. Bom, tá aí a fala do presidente Fred Bandeira, né, que acaba dando WO em todos os jogos do Crato. Antes eu vou até ler aqui uma matéria, antes de eu colocar até minha opinião sobre a situação, deixa eu ler a matéria que eu vi hoje do Diário do Nordeste, colocando, e eu achei interessante como eles começaram a matéria. O conturbado Campeonato Cearense 2022. Daqui a 100 anos vou falar desse campeonato que foi conturbado realmente, enfim, virou uma bagunça. E aí ele coloca, ganhou mais um capítulo nos tribunais dessa terça-feira, em nova audiência, o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense modificou o resultado do julgamento anterior e, por maioria dos votos, manteve a exclusão do Crato Esporte Clube. Então aí não muda. Agora a questão aplicou o WO em todos os jogos
dele no Campeonato Cearense. Na audiência anterior, apenas 4 jogos do Azulão haviam sido anulados, que mantinha a classificação original da primeira fase. Por maioria de votos, como disse aí o presidente, decidiu o Tribunal Pleno da anulação de todas as partidas da equipe do Crato Esporte Clube em virtude da sua exclusão de competição com consequente aplicação do WO em todas as partidas da referida agremiação. A defesa solicitou a lavratura do acórdão, o que eu achei lógico, porque assim, não tem sentido, você exclui o time do campeonato, mas só anula 4 jogos. Enfim, mas vamos lá. A nova decisão, diferente da primeira audiência, a classificação na primeira fase mudaria consequentemente os confrontos de mata-mata, já que o Crato somou 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, alterando assim as posições de classificação. Sem os jogos computados do Crato, o Maracanã ganhará 4 pontos, já que empatou os 2 jogos com o Azulão, ambos em 0-0, saltando de 5º para 3º lugar. E o Icasa ganhará 3 pontos, já que perdeu para o Crato por 1-0 na abertura do estadual. O Verdão do Cariri, caso ganhe esses 3 pontos e chegue aos 19 pontos, não correria mais risco de rebaixamento, mesmo que perca os 4 pontos por escalação irregular do jogador Leandro Mendes, que entrou em campo na última rodada da primeira fase, mesmo suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Iguatu. Na tabela original, avançaram Caucaia em primeiro, com 30 pontos, em segundo Ferroviário com 26, em terceiro Pacajus com 20, em quarto o Iguatu com 19 pontos. Bom, essa foi a classificação na primeira fase, o que aconteceu dentro de campo. Com o julgamento de hoje, com a exclusão do Crato e o WO em todos os jogos do Azulão da Princesa, a classificação fica a seguinte: em primeiro Caucaia, lembrando que a primeira fase não tinha Ceará e Fortaleza, segue em primeiro Caucaia com 30 pontos, em segundo Ferroviário com 26, aí em terceiro é o Maracanã com 21 pontos e o Pacajus em quarto com 20. O que quer dizer isso? Que o Maracanã fica com a vaga para a Série D do Brasileiro e não o Iguatu. O Iguatu cairia para 5º lugar com 19 pontos, em sexto Icasa também com 19, em sétimo o Atlético Cearense com 13 pontos, seria rebaixado juntamente com o Crato, que ficaria com 0 ponto, já que todos os jogos WO também rebaixado. Com a nova classificação na primeira fase, os duelos de mata-mata das quartas de finais mudariam. Ficaria Pacajus e Ceará, Maracanã e Fortaleza, com Caucaia e Ferroviário continuando esperando ali nas semifinais, como dizia o regulamento. Bom, inclusive a matéria ainda diz que a Federação Cearense de Futebol, que não havia se pronunciado ou tomado alguma decisão após a primeira audiência, irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e somente após trânsito em julgado é que tomará as medidas necessárias determinadas pela Justiça Desportiva. O resultado da competição vencida pelo Fortaleza, no entanto, não poderá ser homologado até o julgamento dos processos, como reforçou o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Também por unanimidade de votos, o Tribunal Pleno determina que a Federação se abstenha de homologar os resultados do Campeonato Cearense deste ano até o julgamento dos processos. E aqui cito os números dos processos. Bom, eu procurei hoje falar com dirigentes do Iguatu, meu querido Celso. Falei com o vice-presidente, que é conhecido lá em Iguatu como Maninha. E ele não estava entendendo nada, ele não estava sabendo, conversei com ele disse que não, que o Iguatu não perdia os pontos, mas depois assumiu que não estava entendendo direito como foi essa questão do julgamento, porque uma coisa é certa, pelo julgamento de hoje, do pleno do tribunal, o Iguatu perde a 4ª vaga e cai para 5º, e o Maracanã, que tinha ficado em 5º, pula para 3º lugar e ficaria com a vaga para a Série D. E eu acho que o Iguatu deve entrar na justiça, pedindo. Essa aí é a tabela, a primeira tabela, tá bom? O que aconteceu nas 4 linhas. Tony, aconteceu o que nas 4 linhas? Aconteceu isso aqui, ó. Caucaia primeiro, Ferroviário em segundo, Pacajus em terceiro, Iguatu quarto. Maracanã foi o 5º, com 17 pontos, em casa com 16, Atlético com 13, Crato com 5 pontos. Mas aí anulou tudo, então o Crato fica com 0. E aí o Maracanã, que tinha 17, acabou indo para 19 pontos. Então, aliás, o Maracanã foi para 21, porque ele, na verdade, empatou os 2 jogos do Crato. Então, ele pula para 4 pontos a mais. Ele ganha os outros 4 pontos,
que ele perdeu do time do Crato. Então vai para 21 pontos. E o Icasa ganha 3, porque perdeu na estreia. O Icasa foi o único time que teve essa façanha, né, de perder para o Crato. E aí iria para 19 pontos. Mesmo assim, subindo, o Icasa não ficaria entre os 4. Então, um dos grandes prejudicados nesse julgamento é o time do Iguatu, porque cai para a 5ª colocação em Maracanã, vai para a Série D. Agora, meu querido Celso Lima, você acredita que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense vai chegar aqui e vai dizer, olha, façam de novo as semifinais do Campeonato Estadual? Será que isso pode acontecer, Celso Lima? Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Nós não teremos novas rodadas do Campeonato Cearense, até porque nós não teremos datas. E se o Superior Tribunal fizer uma coisa dessas, ele estará fazendo uma coisa que, sinceramente, não tem cabimento. O campeonato já terminou. Agora eu tenho outra opinião. A primeira, o time do Crato acabou com o Campeonato Cearense. No início, e aí me desculpem os cratenses, eu achava que era até uma injustiça punir o time do Crato. Hoje não, eu acho que é justo punir o Crato, porque ele manchou o campeonato. Por mais que a federação diga que o campeonato não está manchado, ele está manchado. Segundo, se mantendo todos esses resultados aí julgados pelo tribunal, se eu sou o Icasa, no ano de 2023, tendo direito a alguma cota do Campeonato Cearense, eu darei a metade para o time do Crato. Tome, Crato, a metade é sua. Porque o Crato ajudou demais o time do Icasa com essa situação. Agora, é uma tremenda palhaçada, né, Tony? Isso aí, infelizmente, a gente vai ver um campeonato, eu não digo decidido no tapetão, mas muita coisa dentro da competição. O Iguatu, que fez uma campanha tão bonita, vai ter que cair fora por conta de irresponsabilidades, por conta de desonestidades de dirigentes. Sinceramente, eu fico chateado com essa situação. Agora, outro erro do tribunal. Precisava Icasa e Maracanã entrar na justiça para o tribunal fazer isso aí? Ele não anulou os 4 jogos do time do Crato, ele não excluiu o Crato do campeonato. Como é que você vai julgar uma causa, você exclui um time de uma competição? Não, está excluído, mas eu só vou anular 4 jogos. Espera aí. Não, e o pior, sabe o que foi, Celso? Foi a fala. A gente colocou aqui na semana Então, deixa passada, eu concluir aqui a minha indignação. Você está igual a Inés, conclua. Com todo respeito, olha, eu respeito demais os desembargadores, né? Eu respeito demais esse pessoal. Os auditores. Você está dando importância demais para eles já. Mas vocês não estudaram direito, não? Rapaz, é isso que eu ia dizer. O pior é que quem assiste os julgamentos, Celso, rapaz, tem coisa que parece que tem auditor lá que não sabe o que diz o regulamento, sabe? Fica todo atrapalhado. Por exemplo, o presidente no último julgamento da semana passada, teve um determinado momento, no finalzinho, que ele fala assim, que a federação, se achar necessário, se eu não me engano foi o termo esse, não estou lembrado qual foi o termo precisamente, mas ele deu a entender assim, se achar necessário, realiza as 4 partidas, ou seja, anular os 4 jogos, não, se achar a federação achar necessário, então realiza novamente os 4 jogos. Como assim? Aí você pega, e o pior sabe o que é? Os 9, teve um 9-2, não foi que o Crato levou? Não estava nos 4. O jogo do Caucaia, que foi um jogo que foi questionado, que inclusive disseram que o vazamento de jogador falando de pênalti, de lance de gol, teria sido o jogo contra o Caucaia, que foi 3-1 para o Caucaia, não estava entre os 4. Então assim, é uma coisa absurda atrás da outra. Eu acho que o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense perdeu a oportunidade de entrar para a história do nosso futebol, de moralizar o futebol cearense. Pelo contrário, foi tanta lambança atrás da outra que, assim, a coisa acabou sendo desmantelada desde o início. A partir do momento que anularam o jogo do Crato com o Ferroviário, da última rodada, pronto, só anularam aquele jogo. Pronto, aquilo ali já começou a interferência, a pedido da federação. Veio o Tribunal de Justiça e acabou virando a lambança atrás da outra. E aí começaram a colocar que o presidente da federação é torcedor do Ceará, que queria anular porque o Ceará foi eliminado e era para trazer o Ceará de volta. Aí o tema principal, que era a manipulação de resultado, ficou escanteado. Então o tema, pelo menos na capital, era se o Ceará iria perder o status de maior campeão do estado para o Fortaleza, que iria empatar. Sabe? Quando, na verdade, o grande tema era a questão da manipulação de resultado e ficou de segundo plano.
e o tribunal perdeu a chance de ouro de poder moralizar tudo. Então, assim, foi uma lambança atrás da outra e eu acho que o tribunal, os auditores, devem fechar um pouquinho para balanço, reaver o que eles fizeram, porque ficou com uma imagem péssima o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense, Celso. E aí eu acho o seguinte, se é para, mas tem que jogar o Pacajus, você acha que o Pacajus, você não acha que o próprio Iguatu, eles vão lutar pelo direito deles? Eles vão e eles têm razão. Agora, se vai fazer tudo de novo? Não. Então, sabe o que é que deveria fazer? Campeonato Cearense de 2022 não existiu. Pronto. E aí, mas e quem caiu? Não é? E os times que subiram, que ascenderam? Ou os que vão subir esse ano aqui, como é que faz? Vai fazer um campeonato com 20 times? Então, tem que ver, tem que rever essa situação. Tem que dar uma posição clara, o que é que tem que ser feito. Agora, tudo isso aconteceu lá atrás, com essa anulação do jogo do Ferroviário. Agora, quando julgou e se chegou à conclusão que o Crato teria que ter sido expulso do campeonato, a partir daquele momento, naquele dia, já era para ter dado WO em todos os jogos do time do Crato, sem discussão, ali não tem discussão, tu tá expulso do campeonato. Como é que eu vou anular 4 jogos e os outros vai ficar lá valendo? Não existe isso. Errou, totalmente errado. E aí, com essa decisão de hoje, eu acho que eles reparam um erro que eles cometeram, né, lá atrás naquele julgamento. Agora, precisou ir Casa e Maracanã entrar em cena com os seus jurídicos para que isso acontecesse. Quer dizer, só no Ceará mesmo uma coisa dessa. E depois, Tony, o pior é que nós contamos história de português. Nós contamos piadas, chamando os portugueses de burros. Pois é, mas são os portugueses que estão com moral aqui no futebol brasileiro. São que estão vindo para cá. Aliás, a respeito do português, né, o português se indignou com essa história. Olha, vocês ficam chamando a gente de burro, nós não somos burros e tal. Foi nós que inventamos o limpador de para-brisa para carro, né? Aí o brasileiro disse, é verdade, vocês inventaram e nós tivemos que colocar por fora que vocês colocaram por dentro do carro. Não arruma confusão não, Celso. Celso, não me arruma confusão. Aí vem esses auditores do tribunal e faz uma coisa dessa. Olha, o Crato está expulso do campeonato. Só anula 4 jogos. O Crato jogou eu acho que o tribunal já deveria ter agido quando houve o vazamento dos áudios, lá na metade, talvez um pouco antes da metade ali da primeira fase, já era para ter intervido ali. Se era para parar o campeonato, parava o campeonato ali, já fazia investigação, tá entendendo? Até porque tinha como investigar a coisa naquele momento, aí ficou com aquela coisa demorada, enfim. Quando o negócio pegou que o Ceará foi eliminado para o Iguatu, aí todo mundo começou a correr para tentar resolver a coisa. Então, lamentavelmente, o tema principal acabou ficando em segundo plano. Para mim, o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense perdeu uma chance de ouro de moralizar o nosso futebol. Pelo contrário, ficou uma mancha. E daqui a 100 anos, a gente vai ouvir falar sobre esse campeonato cearense, da mancha que ficou. E o pior, ninguém sabe o que é que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense, aliás, o Superior Tribunal de Justiça do Futebol, vai fazer quanto ao futebol cearense. Já pensou se, de repente, ele diz, a primeira fase foi constatado, o Crato não teve manipulação, mudou tudo, faz semifinal de novo. A pessoa diz, anula tudo. Vamos fazer feito 92, que deram 4 campeões, né? Foi o quê? Casa, Tiradentes, Ceará e Fortaleza. Então, assim, vamos aguardar, porque a lambança ainda vai rolar e, com certeza, o Iguatu deve acionar a justiça. Falei com alguns colegas de imprensa lá de Iguatu e a história lá é que devem assinar a justiça para que o Iguatu permaneça com a vaga conquistada dentro de campo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o que aconteceu no Crato não pode ser passado vistas grossas. Alguma coisa tem que ser feita. Vamos aguardar, porque tem muita coisa para acontecer por aí. E aí, Tony, a minha tristeza maior é você ver o Crato penalizado, porque o Crato foi penalizado dentro do campo, porque parece que fizeram um time aí para tomar goleada, para o Crato tomar goleada, para eles se beneficiarem. E aí a tristeza maior é você ver o Crato punido, rebaixado, e nenhum dos culpados parece que não tem sanção nenhuma para eles. Que você falou até agora do clube, né? Porque não vamos aqui expulsar o cara não pode ser dirigente de um time de futebol por um ano.
ele tem que ser banido do futebol. E não é só aqui do futebol cearense, não, é no Brasil inteiro. Bota a folha corrida aí no mundo todo. Ah, esse cara aqui não pode dirigir time de futebol. Tem que haver alguma coisa nesse sentido. Porque se não houver, o que é que acontece? As equipes serão punidas, mas os responsáveis continuarão soltos e fazendo e acontecendo. Migrando de um time para outro, né? Exatamente. Por falar nessa situação, a gente divulgou aqui na segunda-feira da semana passada que o auditor, se eu não me engano, foi o Xavier, agora, Valdir Xavier. Ele concedeu entrevista nas Frias do Sérgio, na Rádio Povo CBN, e citou nomes de dirigentes e jogadores. Entre esses jogadores que passaram pelo Crato, que estavam sendo investigados como suspeitos, estava o nome do volante da Silva, que hoje está no Guarani. Nós fomos durante um treino essa semana lá do Guarani e conversamos com o da Silva. E ele fez questão de dar a versão dele quanto a essa questão do nome dele ter sido citado por esse auditor. Vamos ouvir o que falou da Silva. Da Silva, um auditor do Tribunal de Justiça Esportivo e Futebol Cearense acabou citando o nome de pessoas suspeitas de manipulação de resultado nesse campeonato cearense. Entre os nomes está o seu. O que é que você pode falar sobre essa situação, da Silva? Primeiramente que eu fiquei surpreso, Tony. Realmente nunca aconteceu isso com minha carreira. Todo mundo aqui do Cariri, do Brasil em si, e aqui do estado do Ceará, sabe a pessoa que sou. Vesti todas as camisas praticamente aqui do interior. Tive o respeito de todos. A torcida do Crato, principalmente agora, me acolheu de braços abertos, me apoiaram. Muitos que estavam lá são testemunha da pessoa que fui. Deixei o clube, não joguei jogos que até então estão sendo investigados, que eu não tenho nada a ver e não sei se aconteceu nada. Simplesmente sou o trabalhador que sou, vou fazer minha defesa, porque não existe ser acusado de uma situação que eu não tenho nada a ver. Entendeu? Você em algum momento foi ouvido pelo tribunal, chegou a ter um contato com alguém lá? Nada, simplesmente nada. Simplesmente estava em minha casa, o Dax me ligou, falando da Silva, estão tentando acabar com manchar a nossa carreira. Eu digo, por que, Dax? Ele pegou e falou, da Silva, estão falando que a gente está metido em manipulação. Eu falei, logo a gente, eu deixei o clube, talvez alguém queira nos culpar e encobrir outras pessoas que talvez tenham ocorrido algumas situações por lá. Mas eu não posso dizer que fiz nada e nem que faço parte de nada. Nessas investigações, no momento você foi procurado por ninguém? Por ninguém, Tony. Ninguém me ligou, simplesmente meu nome foi citado lá, eu não estou entendendo nada disso aí, mas vou atrás, meus advogados, se Deus quiser a gente vai esclarecer isso e tomar minhas atitudes. Você acha que desconfia de alguém que poderia ter apontado você para botar realmente nessa situação? Não, eu não posso julgar ninguém, assim como estão me julgando, é uma coisa que eu não posso fazer, é acusar ninguém, porque eu não fiz o mal para ninguém do Crato, e nem de nenhuma outra agremiação, não fiz o mal. Sempre fui o trabalhador que sou, o pai de família que sou, mas vou atrás dos meus direitos, porque isso que aconteceu comigo está sendo uma coisa injusta, como todos aqui do Cariri sabem. Vesti camisa de Cariri, de casa, de Guarani, sempre dei o meu melhor, dei minha vida dentro de campo, isso é uma falta de respeito. Quem quer manchar minha carreira, eu vou desmascarar, se Deus quiser. Bom, tá aí o da Silva, né, que conversou conosco, falando inclusive, Celso, que não foi procurado no meio dessas investigações, está estranhando, inclusive tive informação também que o Daxson ficou muito surpreso, Daxson que está hoje no Motoclube, e ficou muito surpreso, chateado também com essa situação, e o da Silva disse que não foi ouvido. Eu tenho informação de que vários componentes que estavam no Crato este ano foram ouvidos, foram procurados para serem ouvidos, e não apenas pela Justiça Desportiva, mas pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Tive informações que foram procurados pelo Ministério Público do Estado do Ceará e alguns jogadores, ex-jogadores, melhor dizendo, do Crato, foram ouvidos, foram procurados e foram ouvidos. Então, a gente está falando aqui sobre Justiça Desportiva, mas poderá surgir a qualquer momento alguma situação referente ao Ministério Público do Estado do Ceará. Vamos aguardar, porque tem muita gente esperando, mas está aí o da Silva dizendo que ficou surpreso com o nome dele e que em nenhum momento chegou a ser procurado pela Justiça Desportiva, então um pouco o Ministério Público, para falar sobre o assunto. Até esse momento, a gente conversou com ele durante esta semana, Celso. Olha, eu conheço o da Silva há algum tempo, viu, Tony Souza, e eu não acredito que o da Silva tenha se prestado a esse papel, porque eu conheço o caráter desse jogador. Celso, você vai botar a mão no fogo? Não, botar a mão no fogo a gente não deve botar por ninguém.
mas pelo conhecimento que eu tenho com o da Silva, eu não conheço o da Silva apenas de vê-lo na rua, apenas de vê-lo jogar. Eu conheço o caráter do da Silva. Ele sempre mostrou para mim que ele é um sujeito de bom caráter. E um homem que tem caráter não vai se prestar a um papel desse que alguns jogadores andaram se prestando por aí. Então, eu acho que o da Silva não tem envolvimento com esse negócio. O menino Daxon também de Missão Velha, eu acho muito difícil. É tanto que você citou aí que alguns jogadores já foram chamados e o da Silva ainda não foi. E eu creio que também não será, porque se for provado que o da Silva tem algo a ver com essa situação, será surpresa para mim, porque eu conheço o jogador e é um jogador de um caráter, até que me prove o contrário, de um caráter ilibado, viu, Tony? Bom, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para uma galera que está acompanhando a gente, mandar um abraço aqui para o Ivan, lá do Sabão Bonanza, que está assistindo a gente aqui, mandar um abraço bem forte, gosta também de futebol, Sabão Bonanza, lembra desse nome aí, viu, Celso Lima? Sabão Bonanza. Mandar um abraço aos amigos lá da Conta Podcast, também com a gente. Gilson Alves Feitosa, está lá no C3 com a delegação do Barbalha. Barbalha que joga amanhã à tarde, daqui a pouco a gente vai falar sobre Série B do Cearense, inclusive sobre a Raposa. Aerlon Avelino, grande Aerlon Avelino, rapaz. Tem que mudar essa foto aqui do YouTube, viu, Aerlon? O Éder Leonardo também está aqui com a gente. O Martins Rodrigues também está aqui com a gente aqui. O Rochélio Shoa também está com a gente, deixando aqui o boa noite deles, que é torcedor do Fortaleza. O Carlos Alberto também está aqui, reclamando dos ingressos. Ele acha que R$20 seria o valor ideal para os jogos do Icasa, porque o homem está pagando 40 e tem uma carga de 2.000 ingressos para mulheres a R$20 no último domingo, sorteio de camisas, etc, etc. O Rochelle até disse aqui, o Fred é canalense para dizer que ele é torcedor do Ceará, né? Júlio César Carvalho também está por aqui com a gente, também está reclamando sobre a questão dos ambulantes, né, de pipoca, bombons, picolé, amendoim, que isso que não está tendo na Arena Romeirão. Parece, o Romeirão, na verdade, ainda está se adaptando a algumas situações, aqueles boxes que é para ficar, que são para ficarem abertos ali ainda não estão, ainda tem muita coisa que vem se ajeitando lá no estádio Romeirão. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, as cadeiras cativas por lá, tá bom? Lucas Gomes também por aqui, falando aqui do Icasa Feminino. Boa pergunta, assim, porque tem uma situação de que os clubes da Série D devem ter times de futebol feminino. Eu ainda não vi movimentação de Icasa e Crato nesse sentido, mas há um prazo aí até para que as outras equipes profissionais também tenham. Mandar um beijão aqui para Fátima Miftaf, minha querida comadre Fátima, está lá no Maranhão. Beijo, Fátima, no Maranhão, acompanhando a gente, tá bom? Valeu, deixa eu ver. O Marconde Silva também está acompanhando, galera lá da Betolândia, Jailton Fabrício também, a Simone também aqui com a gente, enfim, uma turma boa, Gilberto Santana, Gidenilson Martins. Volta lá, volta um pouquinho, então. Tem uma frase aí que eu... Vai descendo, vai voltando. Eloy Cordeiro também está aqui com a gente. Domingo Sávio está em Fortaleza, lá no bairro Álvaro Wayne. Papa Capim está ouvindo a gente aqui. Olha que frase, Tony, da Simone. Você tá um gatão com essa roupa. E tem mais. Aí você diz o resto. Ana Lívia, um abraço. Simone, eu vou discordar de você, mas boa noite, Simone. Obrigado, viu, Simone? Isa Oliver também está aqui com a gente. Gazeta da Jurema, também acompanhando a gente aqui. Galera lá em Fortaleza, do Wilson Ferreira. Eu estava olhando aqui no Instagram, eu vou ter que olhar também nos insights aqui do YouTube. Inclusive, galera, se inscreve aqui no canal, vamos chegar às 10 mil inscritos, tá bom? Vamos chegar aos 10 mil inscritos. Eu estava olhando no Instagram, o município que mais consome o replay com o Tony Souza no Instagram é Juazeiro do Norte e depois é Fortaleza. Olha aí. Fortaleza vem em segundo lugar, até à frente dos outros municípios aqui da região. E estamos com Brasil, República Tcheca, Canadá, Turquia e Estados Unidos, entre os países que mais vem consumindo material que a gente coloca lá no Instagram do Replay. Fico muito feliz, obrigado aqui o pessoal que está sempre acompanhando a gente, tá? Do Wilson também está por aqui. Cariri, estamos juntos. Adalto Fernandes dando boa noite. Um alô pro meu sobrinho Jordan, na equipe do Barbalha, que se encontra no Calcaia. O Adalto, que é tio do Jordan, zagueiro, bom talento do Barbalha. E o Adalto é o jogador que fez o gol mais rápido do Inaldão.
em um campeonato barbalhense, não era futebol profissional, era futebol amador. 10 segundos o Adalto fez um gol, o jogador com um gol mais rápido no estádio Inaldão. Eu estava lá no Inaldão e vi. DG do Cariri também está por aqui, Domingos Sávio, enfim, galera toda aqui. A gente vai falar daqui a pouquinho do Leão do Mercado. Pois não, Celso? Hoje eu conheci, Tony, um senhor que você deve conhecê-lo também, o Baré. Baré, conheço. Lembra do Baré? Conheço. Pai, uma figura sensacional. Tive o prazer de conhecer hoje o Baré. Um chiado danado. É uma figura, rapaz. E o bom é ele tá esculhambando com o treinador do Não, Flamengo. lógico, o Flamengo na Souza. peia ele reclama Tony, sempre. mas me permita, Tony, mandar aqui um alô, um abraço para um casal maravilhoso que estão nos assistindo lá em Barbalha. É o meu amigo Rodrigo, mototáxi, lá na cidade de Barbalha. É o melhor mototáxi que tem na cidade de Barbalha. E a sua esposa, a dona Melry, né? E os seus filhos, a Bia e também a Gabriele. O Vitor também. Está todo mundo acompanhando lá o programa Replay com o Tony Souza. Papa Capim, Maria Rações, manda um abraço aí para mim aqui, diretamente da Paraíba. Valeu, um abraço aí. É o Regimar, um abraço aí, galera. Lá na Paraíba, sempre acompanhando. O Lamar me disse que o pessoal acompanha muito lá em Patos também, aqui o Replay, Campina Grande. Obrigado para essa galera toda, tá? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para poder falar ainda muito sobre Série D do Campeonato Brasileiro, tem melhores momentos do Icasa, os gols do Souza contra o Crato, tabela de classificação, próxima rodada. Vamos falar muito sobre Série D do Brasileiro e também sobre Série B do Campeonato Cearense. Mas antes, segunda-feira é dia também de pizza. Bota essa imagem boa aí para a galera que está acompanhando aqui o Replay. Olha essa imagem. O Celso Lima gosta de vir aqui quando tem essa... Rapaz. Olha para aí, que beleza. Olha que maravilha. Esteve lá semana passada. Semana passada, lá no nosso amigo Val. Lá no Val. Pois é, rapaz. O Val tá feliz com o Lamar lá no Guarani, que você sabe que o Val é torcedor do Leão do Mercado, né? Exato. Pois é, se você quer se deliciar com uma pizza dessa, dá tempo. Você liga lá pro Val para comer essa pizza super saborosa, tá ok? Porque você recebe em casa. 98842-9514. Esse telefone também é o WhatsApp. 98842-9514. Você vai poder receber em casa a pizza ou o sanduíche, hambúrguer. Fica à vontade, tá certo? Para você aproveitar legal o cardápio variado que tem a pizzaria e hamburgueria Uval. Mas se você não quer receber em casa, você quer assistir o replay, porque lá ele bota o replay também, lá na pizzaria. Você vai ter um ambiente super aconchegante, olha que ambiente bacana, espaçoso, super legal para você com a família, com os amigos. A pizzaria hamburgueria Uval fica ali no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Ali ainda é franciscano, bem pertinho ali da linha férrea, tá bom? Ambiente super bacana para você se deliciar com as melhores pizzas e hambúrgueres de Juazeiro do Norte. Não perca tempo, olha que ambiente legal. Pizzaria e hamburgueria Oval, Carlos Cruz com Todos os Santos. Quer pedir a pizza para receber em casa, assistir o replay, comendo pizza, hambúrguer? Então diz que pizza aí, olha, 98842-9514, 98842-9514, pizzaria e hamburgueria Uval. Daqui a pouquinho a gente volta, se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram,
Toda semana, vídeos novos para vocês. E agora a gente vai falar, sabe de quê? De produtos de qualidade, frutas, verduras, legumes, tá bom? Para você que gosta de se alimentar de forma saudável, né? Sempre a gente tem aquele almoçozinho recheado de muita coisa boa. Vamos falar de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha que bacana. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem todo o mix importado e nacional necessário para o suprimento da sua loja. O que é que você está esperando? Faça uma visita a Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Fica ali no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, ali na Bulandeira, tá bom? Ali na Avenida Leão Sampaio, na Bulandeira, no Parque Bulandeira, você vai encontrar a Ceasa de Barbalha, então procura ali o Galpão 2 e vai numa boa. Quer ligar? Tem os telefones, já estão aí na tela. 3532-2722, 3532-2678 e 99918-8131. Então esses são os telefones da Perboni Brasil no Cariri. Você pode também entrar no Instagram, tem Perboni Brasil Cariri. Tá certo que tem Perboni Brasil em todo o Brasil, mas aqui no Cariri você tem o Instagram lá, que é direto. Tem muita coisa bacana lá no Instagram, tem dicas, muita coisa legal, tá bom? Então, Perboni Brasil Cariri você encontra lá no Instagram e aí você aproveita aqui o telefone na tela, você liga, tá bom? Fala com o nosso querido Val, grande gente boa. O Val não gostou não, o Grêmio perdeu, foi esse fim de semana para o Cruzeiro? Perdeu de 1-0. Pois é, rapaz, o Val não deve ter gostado muito não, que ele é torcedor do Grêmio, gaúcho lá do Grêmio. Perboni Brasil, hein? Fruto de uma geração saudável. Bom, vamos falar agora de Série D do Campeonato Brasileiro. E o Crato foi até o interior da Paraíba e levou peia. 2-0 para o Souza, o Dinossauro. Veja os gols aí do Dinossauro, tá bom? 2-0, né? Primeiro um golaço de fora da área, o cara acertou, que chute, hein? Olha, chutaço aí, a bola no ângulo, sem chances para o goleiro preto. E depois teve essa bola aí cruzada, o zagueirão dormiu no ponto. E aí o cara chegou de trás, aquele beabá do futebol, não se marca na frente do jogador, você tem que estar por trás. Aí o jogador veio lá, fácil. E os dois gols saíram, parece, depois dos 36 minutos, né? No segundo tempo, estava até 0-0, mas aí o Souza venceu 2-0 a equipe do Crato. O Crato que ainda não marcou gols neste Campeonato Brasileiro da Série D. É a primeira vez que o Crato joga uma competição nacional e o time ainda não venceu e não marcou gols. E o próximo jogo é lá na Paraíba de novo, Celso. Situação complicada para o Crato, que não parece ter um time ruim, Celso. Não parece. O time do Crato, ele me surpreendeu contra a equipe do Icasa, se bem que todo time que vai jogar contra o Icasa pensa que está enfrentando o Flamengo. E é? É. Por quê? Tem Bruno Henrique ou lá, então por acaso? O Palmeiras. E aí eu lembro de dia a dia, disse, o Icasa é verde, mas não é o Palmeiras. E todo time que vem jogar contra o Icasa, ele se desdobra. E assim foi o Crato. O Crato contra o Icasa fez um bom jogo. O Icasa sofreu. O Icasa teve que jogar muito para ganhar do Crato lá no Mirandão. Essa vitória do Souza, 2-0, ela não me surpreende, porque o time do Souza, meu caro Tony Souza, né, é um time que é considerado um dos favoritos a conquistar a classificação à próxima fase, como é o América, que não está bem, né, o próprio Retrô, que é o líder da competição. Esse resultado foi um resultado normal, resultado de 2-0. Agora, com relação ao gol ali, que você falou que o zagueiro estava marcando errado, um erro de posicionamento ali entre os zagueiros da equipe do Crato, você vê que havia uma distância muito grande entre os dois zagueiros, e o jogador que fez o gol, ele veio de trás. Então, alguém cochilou e deixou o jogador partir. Isso aí, olha só, isso aí é típico de time que joga com dois jogadores abertos, e um meia entra por trás, no meio dos zagueiros, de surpresa para fazer os gols. Não sei se é assim que o Souza joga, mas pelo menos nessa jogada foi isso que aconteceu. E esse zagueiro aí, olha só, ele ficou com a mão na cintura, o cara entrou, e ele ficou parado. Então o que foi que houve? Ele marcou a bola e esqueceu de marcar o atacante. Foi um erro aí de posicionamento, um erro de cálculo aí da defesa do Crato. Mas um resultado normal, 2-0, jogando na Paraíba contra a equipe do Souza. Eu acho que o Crato não poderia fazer muito melhor do que o que fez, não. Tá certo, meu querido Celso Lima. Vamos fazer o seguinte, até para o Celso, que eu quero ouvir o Celso comentando sobre o jogo de casa, a gente vai aproveitar e ver os melhores momentos do Verdão do Cariri. Só lembrando que o Crato
A gente vai mostrar daqui a pouco a classificação. O Crato é o único time do grupo que não marcou gols ainda no Campeonato Brasileiro e é a primeira vez que está jogando uma competição nacional. O ataque está deixando de ver. O Roberto disse, não, eu ensinei eles ali como é que eu fazia quando jogava. Os caras não aprenderam não, viu Roberto? Não aprenderam não. Tá faltando o golzinho Crato, do Azulão. ele tem jogadores que lutam muito. Por exemplo, o Gabriel, centroavante, que é chamado lá no Crato de Gabigol. Agora eu não sei. Mas Gabigol sem fazer gol, sem fazer gol não dá certo, não. Né? Mas é um bom jogador, um jogador que tem uma movimentação muito boa. Tem aquele camisa 10, é Marcelo Costa, me parece. Gostei muito. Matheus Costa, né? Tem o lateral esquerdo do Crato, Ramon, que eu gostei, é um bom jogador. E tem um Pedro Neto agora, que está no banco muito bom. Agora, vou dizer aqui uma frase do Tite. Para o individual aparecer, precisa que o coletivo esteja bem. E me parece que o coletivo do Crato não está bem. Rapaz, ele está citando o Wilton Bezerra, Tite. Daqui para o final do programa ainda vai citar algumas coisinhas mais. Daqui a pouco ele cita o Birubiru também aqui. Nunca vai ser um Birubiru. Deixa eu dar uma boa noite para o professor Thaleson, rapaz. Gente uma pessoa boa. Que eu tive o maior prazer em conhecer. Um cara super educado que eu estou aprendendo a gostar muito. Professor Thaleson, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Thaleson. E Casa e São Paulo Cristal, no Romeirão. Veja os melhores momentos. 3 jogadores na barreira do time de casa. Maceió por ali, também o Aleph. Movimentação dentro da grande área, segunda hora aí. Lá vem Chumbo Grosso, Tanaka vai direto. Tanaka faz grande defesa. O chute foi direto pro gol. Não quis conversa, nada de cruzamento que nada. Chutou direto, César Tanaka atento. Fez grande defesa. O Aleph tentando aí surpreender o goleiro do time de casa. Lá vai o Aleph para cobrança, a bola viaja. O desvio no primeiro pau, chega, tira de qualquer maneira o Jairinho. Olha a sobra do São Paulo. Tanaka faz a defesa. Aí lá vem o time com o Biro Paraíba. Chega de qualquer maneira, Gabriel. Segue o Carcara na pressão. Aleph cruza. Olha o cabeceio. Tentou por ali o zagueirão do time do São Paulo Cristal. Olha o lance, desviou na primeira, Jairinho foi lá e tirou. E aí chegou de qualquer forma ali o Maceió, fez a defesa e quase o André Ferreira pegava a bola, hein? No desvio, olha aí, o Jairinho tira, o Maceió completa e fez grande defesa ali o Tanaka. Por sorte não estava atento ali o André Ferreira, quase era o gol do time do São Paulo Cristal. Na direita a bola vai com o Aleph. Ele passa do meio de 2. Olha o Jairinho do ladrão, toma a bola limpo. Já toca com o Bu. Ele segura. Agora sim com o Jairinho. Já volta todo o time do São Paulo Cristal. A zaga tira. O Neguete agora é quem toma a bola. Abre da direita com o Rony. O time de casa agora tenta. Cruzamento. Leandro Cearense adianta. Cara a cara, chutou. Olha o gol. Vibra, agita, faz a festa. Cearense, a bola foi tomada, ele da qualidade, um centroavante que sabe o que faz, tirou a bola do zagueiro, olhou com categoria e numa cavadinha esperta, botou a bola no fundo da rede, abrindo o placar na Arena Romeirão, Mauro Sampaio. O placar é alviverde, mais alviverde do que nunca. Leandro Cearense é jogador que arrebenta. 1 pro time de casa, 0 pro São Paulo Cristal. Fica ali com o jogador que é o André Ferreira. Segura, faz o cruzamento. A bola tenta o Isaías, chega. Olha o Rony, se atrapalhou o Isaías. Vai fazer um golaço, tira a zaga. Gabriel chega providencialmente, o zagueirão do time de casa. Quando tentava fazer um lindo gol, Isaías, era lance, inclusive, parecido, né?
Só que do outro lado, pelo lado esquerdo, quando de repente chegou providencialmente ali o Gabriel. Agora o contra-ataque é rápido para o time do Icasa. Lá vai Bu. Não teve a velocidade, mas ele consegue trabalhar a bola. Segura, passa no meio de dois. Lá vai o time de Icasa. Faz o cruzamento. Na verdade, ele chutou pro gol. Poderia ter tocado ali do lado, tava o Leleu. E aí fez a defesa o João Manuel, da equipe do São Paulo Cristal. Lá vai Biro Paraíba, ele vai direto no gol, a bola passou rente ao travessão, foi direto para fora, mas deu para dar um susto na torcida do Icasa. Agora a cobrança, olha aí o Biro Paraíba, a bola passou rente ao travessão, naquela chamada palpite do olhar, tirou o César Tanaka a bola, ela foi direto para a linha de fundo. Lá vai para a pressão, a bola viaja, olha o toque de cabeça, tira em cima da linha. A bola fica viva, disputada, tira o Leleu. Providencialmente o Rony salva o time de Casa. Tirou a bola que ia pro gol. E se esse gol sai, meu amigo, ia ser uma confusão. De um escanteio que não era, e o Rony salvou o Icasa e o árbitro Márcio dos Santos Oliveira das Alagoas. Agora é a chance do Icasa, é o contra-ataque com o Leleu, a torcida vibra, quer a bola rápida, Leleu toca com o Heron bota a bola pra frente, lá vem o Verdão do Cariri, tem liberdade, já pede a bola, Leleu defendeu João Manuel. O Júnior Mandacaru passava com tranquilidade e o Leleu preferiu chutar, mas pegou fraco na bola. Gabriel. Fim de papo. Em cima do tempo. Encerra o jogo o árbitro Márcio dos Santos Oliveira das Alagoas. Fim de papo aqui no estádio Romeirão, na Arena Romeirão Mauro Sampaio. 1 pro time de Casa, 0 pro São Paulo Cristal. Gol do Leandro Cearense aos 36 minutos do primeiro tempo. Um golaço do Leandro Cearense, que acabou dando essa vitória pro time de Casa. Melhores momentos de Casa 1, São Paulo Cristal 0. Você acompanhando aqui pelo canal Replay com Tony Souza. Oferecimento de site Miséria, miséria.com.br. Fique sempre bem informado com as principais notícias do interior nordestino, miséria.com.br. Seja nosso parceiro, faça um Pix. 889-9724-8778. Faça um Pix, se inscreva no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. Fica à vontade, pode fazer o Pix, viu? Inclusive, se quiser ver fotos, imagens do jogo, a gente colocou algumas imagens no Instagram, fotos das lentes mágicas de Segundo Filmagens. Nosso querido Segundo está lá no Instagram, as imagens de algumas fotos, né, que foram tiradas desse jogo de ontem. Abraçar o Edmilson, no Distrito Federal, a Cícera, eles que torcem para o Guarani, estão ligados aqui no programa, tá bom? Anderson Silva, acho legal que a galera interage, a gente não consegue acompanhar todas as mensagens, o pessoal está fazendo pergunta e os outros vão respondendo, né? O Marco Aurélio Bandeira está aqui com a gente, né, e o pessoal perguntando, o Bu vem de onde? Mas vem do Fluminense, na verdade ele passou pela base do Fluminense, mas estava do Boa Vista, do Rio de Janeiro, o Bu lateral esquerdo, que esteve lá. Celso Lima, foi o que você achou do jogo? 1 para o time de Casa, 0 para o São Paulo Cristal. Tem várias maneiras que nós devemos analisar um jogo de futebol. Esse jogo de ontem, não é? Percebe-se claramente que o time do São Paulo Cristal foi um time melhor posicionado em campo do que a equipe do Icasa. Você vê que as primeiras oportunidades e as oportunidades mais claras de gols foram da equipe do São Paulo Cristal. Você não pode analisar um jogo de futebol olhando para um time só, você tem que olhar para os dois times. Foi o que o São Paulo Cristal fez. O treinador do São Paulo Cristal
deve ter visto os vídeos dos jogos do Icasa. Está assistindo o replay aí. E viu que o time do Icasa tem uma jogada forte. Qual é a jogada forte do time do Icasa? A jogada pelos lados do campo, os alas. O ponto forte do Icasa hoje são os alas. O que foi que ele fez? Ele fechou os lados do campo e deu o meio para o Icasa jogar. E ali o time do Icasa tem deficiência no meio campo. É tanto que eu sempre falo nos meus comentários que o Icasa precisa de um meia, um jogador organizador de jogada. E aí o time do São Paulo Cristal, ele joga num 4-4-2, mas quando ele está sem a bola, ele vai no 4-5-1, ele deixa só o Isaías na frente. Volta o time todo, mas não é voltar por voltar. Ele conhece os pontos fortes do adversário e diz, vamos anular isso aqui. E o Icasa foi anulado durante o jogo. Foi isso que aconteceu no jogo de ontem, da equipe do Icasa. Agora, eu ouvi muita gente dizer que o Icasa não evoluiu. Como é que não evoluiu? O time do Icasa hoje tem um centroavante artilheiro, centroavante que eu acompanho a carreira dele desde a época que ele estava no Paysandu, inclusive quando o Icasa anunciou a contratação do Leandro, eu disse que foi a melhor contratação que o Icasa fez. E esse gol foi mérito dele, o gol que o Leandro fez foi um gol de quem conhece, um jogador de área. Ele ficou tão nervoso, né, Tony, na frente do goleiro. O goleiro veio, ele deu só o quê? Uma cavadinha, fez 1-0. Pensa no nervosismo. Golaço. Agora, o time do Icasa tem algumas situações que precisam serem revistas no time do Icasa. E aí, por exemplo, o Leleu jogando ali na meia, eu discordo. Por quê? O Leleu hoje é o melhor atacante que o Icasa tem. O Icasa tem lá o Cezinha, o Icasa tem o Jairinho, o Icasa tem outros jogadores lá, mas o melhor atacante que o Icasa tem é o Leleu. E o Leleu está sendo colocado jogando de meia e ele não está rendendo. O Leleu não tem característica para jogar de meia. Você não acha que o Sidney está colocando o Leleu até por conta do Jairinho? Porque o Jairinho está bem, e é um jogador insinuante, habilidoso, que dribla, é liso. Será que não acha que ele quer ver se consegue fazer com que os dois estejam ali no mesmo posição? Não, ele está querendo dar qualidade no meio campo do Icasa, com o Leleu. Mas veja bem, você falou, o Jairinho está bem. Eu não observo o jogador pelas firulas que ele faz. Eu observo o jogador pelo que ele entrega, o ponto final do jogador. E o ponto final dele tá bom, não? Não, tá não. Tá ruim? O Leleu é mais jogador do que o Jairinho. Preste atenção, o Leleu tem muita qualidade. É por isso que o Sidney está tentando colocar ele no meio. Mas assim, quem sou eu para discordar do Sidney? O Sidney foi um dos grandes jogadores. Você é o comentarista, rapaz. O Sidney foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Agora, eu estou aqui, como você disse, para comentar. E o que é que eu estou vendo? O Leleu não tem características de meia. De meio, jogador de meio. Sabe por quê, Tony? Eu vou dizer a você, é uma diferença muito grande. O Leleu é um jogador, um atacante, ele é um atacante de lado de campo, que ele pode jogar também por dentro, encostado no centroavante. Aí o que é que ele vai ter ali? Ele vai ter uma liberdade para jogar. Ele pode voltar até o meio, ou ele pode voltar até a intermediária, mas ele tem liberdade para circular. E ele jogando de meio é diferente, ele vai ter que marcar alguém. Por exemplo, o Icasa joga assim, olha, o Icasa joga num 3-5-2, 2 alas, um volante aqui que é o Guídio, e o Icasa joga com o Elton e o Leleu aqui na frente, certo? São 2 meias, digamos assim. E o Leleu joga aqui do lado esquerdo. Quando o lateral vem de lá, o lateral do adversário, para ele não fazer 2 em 1 em cima do ala do Icasa, o Leleu tem que voltar aqui para ajudar. E o Leleu não tem essa característica. E aí o que é que acontece? O treinador, ele violenta a característica do jogador, e aí o jogador nem rende lá no ataque, onde ele sabe render, e nem consegue ajudar defensivamente. Por quê? Porque ele não tem essa característica. E aí eu acho que reside aí o erro do Sidney. Agora, até aí, para dizer que o Sidney é burro, para dizer que o Sidney é fraco, aí também já é demais. O Sidney nem é burro e nem é fraco. É apenas uma visão que ele tem, é uma opinião que ele tem, é uma convicção que ele tem, que eu sou contra, que eu penso de forma diferente. Agora, o Sidney, ele cresceu muito como treinador. Se você vê o esquema tático do Icasa, olha aqui, vamos citar aqui as qualidades da equipe do Icasa. Eu falei o defeito do Icasa, que precisa de jogadores no meio ali melhor. Teria um jogador hoje que você apontaria para ficar no meio campo ali, no lugar do Leleu? Hoje não. Porque na sua escalação você tiraria o Jairinho e botaria o Leleu. Pronto, eu vou já chegar lá, mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você, as qualidades do Icasa. O Icasa hoje tem um sistema defensivo, eu não estou falando dos 3
zagueiros, não, é o sistema. O sistema defensivo do Icasa é muito bom. Você disse, Celso, mas o Icasa deu chances ao time adversário. Sim, aí tu quer que o time passe 90 minutos sem dar um chute no gol? Aí não, aí também é muita ruindade. E o outro time também tem qualidade, Não, né? tem qualidade. Então, é por isso que eu analiso assim. O São Paulo Cristal se postou muito bem, tem jogadores de qualidade e é o que eu falei no início do programa. Os caras vêm jogar contra o Icasa, pensa que tá jogando contra o Palmeiras. E cresce, e rende. O São Paulo Cristal, no início do primeiro tempo, foi melhor que o Icasa. Criou as melhores oportunidades, marcou bem e procurou sair com rapidez para o ataque. Teve aquela cobrança de falta que o Tanaka jogou para escanteio e depois o chute cruzado do Maceió. Aí eu estou falando das qualidades. O time do Icasa tem um sistema defensivo muito bem postado, muito bom. Os 3 zagueiros faz com que o time do Icasa seja um time ofensivo, que o Icasa ele se defende com 3, mas ele ataca com 7. Então, é diferente. São essas as qualidades do Icasa. Tem um centroavante lá, artilheiro, faz gols, e tem o Leleu, que é um bom jogador. Os 2 alas do Icasa, o Bu está chegando agora, o Rony, que a gente já conhece do Ferroviário, é um bom jogador. Tem horas que o Rony está jogando lá dentro da área, um verdadeiro ponta direita. Bem agudo. Agora, o Icasa, nós devemos levar em consideração o seguinte, o Icasa tem 4 jogos no campeonato, é um time formado agora, o Icasa está em formação, os jogadores ainda estão conhecendo a filosofia do treinador e tudo isso influi, Tony Souza. Nós não podemos chegar aqui e dizer, o Icasa não está evoluindo, o time do Icasa é ruim, o treinador é fraco. Viu, futebol não é de uma hora para outra que você faz um time de futebol, não. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Agora, eu acho que hoje o Icasa deveria jogar com o Leleu. Aí você me fez uma pergunta, e eu vou dizer agora. Diga. Eu jogaria, hoje, inclusive hoje o Icasa recebeu um grande jogador, um volante, César Sampaio. Jogou no Tiradentes. Se antecipou, pode falar. Se tiver bem, vai ser titular nesse time do Icasa. Mas vamos esquecer o César Sampaio. A preço de hoje, eu escalaria no meio campo do Icasa o Guide ali, como primeiro volante. O Dudu, que é um jogador que está pedindo passagem no time do Icasa. E avançaria o Elton para jogar como meia, porque ele já demonstrou que tem essa qualidade. É um jogador que tem um bom passe. Se bem que as 2 últimas partidas que eu vi do Elton, ele não se ouve muito bem, mas ele é um bom jogador, ele tem essa qualidade. E empurra o Leleu para jogar junto com o Leandro. E o Jarinho está no banco. Você dá uma qualidade. Jarinho no banco. Aí, o que é que acontece? Você tem Cezinha e tem Jarinho. São jogadores que gostam de fazer uma fumaça e que você pode usá-los em determinado momento do jogo. E ainda tem também, entendeu? Celso, por exemplo, que muita gente não falou agora, porque, por exemplo, o Bu entrou bem. Mas eu gostei muito do Denis jogando na ala esquerda, que é atacante, não é lateral, mas ele é agudo. Eu quero ver o Denis jogando no ataque também, porque se ele, por exemplo, for um cara que apoiou muito, driblou, inclusive, fazendo boas jogadas, entregando aquilo que você diz, né, o produto final até com qualidade para o ataque, mas estava improvisado, eu fico imaginando ele jogando ali no ataque pelas beiradas, como é que não vai ser. O Denis é um bom atacante, é muito bom jogador. Agora, para jogar de ala, ele tem algumas deficiências. Porque ele estava improvisado, é isso que eu estou dizendo. Ele improvisado me agradou, porque, por exemplo, no Campeonato Cearense, o Icasa tinha o Baré e tinha o Aaron. E o Aaron, que agradou mais do que o Baré, ainda não foi o que a gente esperava. O Denis estava jogando improvisado porque o Icasa estava sem lateral, né? Chegou o Bu, quando chegou, parece que teve uma pequena torção e acabou se machucando e não pôde jogar. E ontem jogou. O Bu é um bom jogador. Um jogador, ele marca razoavelmente bem e ele tem muita força. E nesse futebol de hoje, e nesse esquema que o técnico Sidney está usando, Tony, é de fundamental importância 2 alas que tenham força, que vão para dentro, que carreguem a bola. E os volantes também. É importante que o Icasa tenha volantes que saibam conduzir a bola. Eu já gosto de volante que, ao invés de conduzir a bola, eles passem, eles dêem direção. É um bom passe. O que é o volante? O volante é a direção, né? Vai dar direção à equipe. Eu gosto de volante que tem um passe bom, que sabe fazer um lançamento comprido de 20, 30 metros. Aí você diz, não, mas isso é função de meia. Mas no futebol de hoje, Tony, você não pode se dar o luxo de ter um jogador que só sabe fazer uma função. Você tem que ter jogadores de qualidade, do goleiro até lá na frente, até os 2 atacantes. Você vê que goleiro hoje ele tem que saber sair jogando, né? É evidentemente que a primeira função do goleiro é defender. E o Icasa tem um goleiro que defende muito bem. Mas olha, o time do Icasa,
ele está enfrentando times difíceis, o campeonato é um campeonato de muito equilíbrio, né? Você haja vista, Tony, o time do América de Natal. O time do América de Natal... Vamos fazer o seguinte, vamos ver a tabela com a última rodada, até para mostrar essa dificuldade que o Celso está falando. A gente vê os resultados. Não, a tabela de classificação agora não. Por favor, Kleber. A última rodada, né? A rodada do fim de semana. Olha aí a última rodada do fim de semana, para você sentir isso que você está falando. Porque, por exemplo, o Souza venceu 2-0 o Crato, que não ganhou de ninguém. Aliás, o Leandro está me lembrando aqui. O único time que não fez gols ainda na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o América empatou com o Retrô, que o Retrô era considerado o grande bicho-papão desse campeonato, aliás, desse grupo, né? E aí empatou com o Retrô 0-0. Olha só, o Afogados empatando com o Globo 1-1. O Globo que você disse que era horroroso. Mas está aí, empatou com o Globo 1-1. E o Icasa venceu de 1-0. Olha só, que quem venceu bem com um placar mais elástico foi o Souza, e assim mesmo foi 2-0 para cima do Crato. Ou seja, a gente vê um grupo bastante competitivo, esse grupo do Icasa. O grupo do Icasa é equilibrado e olha, para mim é surpresa hoje, o Icasa está aí na segunda colocação. Por que, Celso, que é surpresa para você? Por conta das dificuldades financeiras que o Icasa tem, por conta do elenco que o Icasa está fazendo. O Icasa está começando a contratar bons jogadores agora. Chegou o Bu, chegou o César Sampaio. E está chegando mais gente. Eu tive informação que vai vir mais gente. Vai chegar mais jogadores, porque a diretoria do Icasa se animou com essa campanha da equipe do Icasa agora. Para mim é surpresa, porque o Icasa tem um grupo difícil. Antes de começar o campeonato, quem eram as equipes apontadas como favoritas? A América de Natal, o Retrô, que está muito bem, né? O Souza começou levando 2 piabas no campeonato. Então você vê que é um campeonato difícil e equilibrado. Quando você vai para o campo jogar, aí esse equilíbrio fica mais visível ainda. O Icasa, por exemplo, vamos analisar aqui o Icasa contra o Afogados. O Icasa fez um bom jogo lá contra o Afogados no quesito equilíbrio. O que foi que aconteceu? O que foi que faltou para o Icasa? Faltou o que eu disse a você, que tem de deficiência o Icasa, um meio criativo para criar jogadas. O time do Icasa não criou nem confusão lá, mas marcou bem o Afogados, tomou um gol, isso acontece. O problema foi não criar confusão e ainda levar o gol. Certo? Pois é, aí o que é que acontece? Tá faltando isso para a equipe do Icasa. Agora o Icasa está no caminho certo, essas 3 vitórias do Icasa são importantes, essa vitória de ontem foi importantíssima porque o time do Icasa ganhou 3 pontos, evitou que o seu adversário, que está na briga direta com o Icasa para classificar-se, ganhasse os 3 pontos, ou seja, foi uma vitória de 6 pontos para a equipe do Icasa. E o Paulo Vitor aqui, que o Aloy Cordeiro quer que você fale do Paulo Vitor, rapaz. Esse do meia Paulo Vitor que chegou no time do Icasa. Eu não posso falar de que eu não vi jogar ainda, né? Então tem que esperar o rapaz entrar. Tem que esperar jogar, tem que esperar. Porque assim, quem foi que perguntou? É o Eloy Cordeiro. Eloy, boa noite. Assim, eu não gosto de fazer julgamentos precipitados. Eu não gosto de falar, é bom, esse aqui é craque, esse vai arrebentar. O Icasa hoje contratou um volante que eu gosto muito dele, o César Sampaio. Mas eu preciso ver ele jogar, como é que está a situação dele. Para saber se aquele César Sampaio jogou Floresta. Para saber se aquele César Sampaio que eu vi jogar no Floresta, no Tiradentes. Isso. Então, a gente fica animado com certas contratações. Agora tem que esperar. Né? Esse Paulo Vitor, eu tenho boas informações dele. Agora, eu ainda não vi jogar. Né? O Leandro, por exemplo. O Leandro, quando o Icasa contratou o Leandro, o Icasa contratou o Leandro, um grande centroavante. Só que eu fiquei decepcionado com algumas atuações do Leandro Cearense. Agora, tem qualidade? Tem. Ele mostrou isso no gol que ele fez ontem. Agora precisa se doar mais para a equipe, precisa suar mais a camisa, precisa esticar a perna. O cara tá tocando a bola pro Leandro, ela passa na frente dele e ele fica olhando. Ontem o gol foi uma prova disso, do cara que foi ao encontro da bola, que foi, mostrou vontade. Se antecipou a zaga e tudo mais. Então, o Leandro que a gente estava acostumado de ver antes em outras equipes, como o Paysandu, por exemplo. Eu sei que eu falo muito, mas para eu arrematar aqui, a vitória do Icasa ontem foi uma vitória importante. O Icasa foi um time que teve as suas melhores jogadas anuladas pelo adversário, mas mesmo tendo seu time anulado, mesmo tendo as principais jogadas anuladas, o Icasa venceu. Coisa que nós não vimos, por exemplo, no Campeonato Cearense. Não compare com aquele time do Campeonato Cearense. Então, é diferente. Não, pelo amor de Deus. E aí eu vou ficar aqui com a frase do técnico do Grêmio, Roger. Sim. Ontem ele foi confrontado por um repórter lá da Rádio Gaúcha. O repórter fez a seguinte pergunta: Roger,
O que é que você tira de lição em termos de atitude desse time do Grêmio? Ele disse, não, atitude, eu não vou falar de atitude, que atitude nós tivemos demais. O que aconteceu foi que nós fomos dominados pelo nosso adversário, o adversário foi melhor e ganhou o jogo, foi só isso. E aí o time do Icasa, ele foi dominado, mas ganhou o jogo. Olha aí a diferença. Então, mostra o quê? Que o Icasa é um time de qualidade. Eu tô falando que daqui pro final ainda vai ter tanta citação que você não tem nem ideia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cícero Alves, está lá em Franco da Rocha, em São Paulo, acompanhando aqui a gente também. Um abraço, tá feliz da vida com o Verdão do Cariri. Por falar em feliz da vida, o torcedor é que tá feliz, né? Olha a classificação do Verdão, agora sem a classificação, depois da rodada de ontem, que você viu os gols aqui, né? Tá a classificação Retrô, e olha que o Retrô tá com 10 pontos aqui. Se tivesse aquele empatezinho do Icasa lá com o Retrô, o Icasa hoje estava na liderança, né? Aliás, foi com Afogados. O Icasa hoje estava dividindo a liderança aí com o Retrô, né? A Retrô tem 10 pontos, né? E marcou aí, cadê aqui, rapaz, os gols do Retrô, né? Marcou 6 gols Retrô. O Icasa tem 9 pontos, né? Marcou 3, a metade. Está ganhando só de 1-0, mas de 1-0 também vale. O Icasa está em segundo, em terceiro Afogados com 7 pontos, em quarto São Paulo Cristal, que era quem estava na frente do Icasa por critério de desempate, caiu para a quarta colocação. Esses 4 classificariam para a próxima fase. Aí em quinto está o Souza com 6 pontos também, mas aí tem um saldo negativo de 1 gol contra o saldo zerado do São Paulo. Em sexto está o América, olha só a América de Natal, em sexto lugar com 5 pontos. Em sétimo, o Globo do Rio Grande do Norte, com apenas 1 pontinho, que o Celso não gostou de jeito nenhum desse Globo, e o Crato também com apenas 1 ponto. A diferença é que o Crato não fez gol ainda. O Globo pelo menos marcou 2 golzinhos, mas o Crato ainda não fez gols neste campeonato. Mas aí você pergunta, e a próxima rodada? Vamos ver como é que vai ser a próxima rodada, para a galera ver quais vão ser as dificuldades, já que o Verdão está querendo ir para a liderança, está querendo ir no topo. E aí, olha o Crato, rapaz. A galera ainda está com o escudo antigo do Crato. Acho que é por isso que não está dando certo. Está com o escudo antigo. Crato e São Paulo Cristal. Lá na Paraíba, o Crato vai buscar essa vitória com o São Paulo Cristal. Deu para ver ontem que São Paulo Cristal não é um time bobo, né, Celso? Não, então, 3 da tarde no sábado que vem. Os outros 3 jogos no domingo. O Globo enfrenta o América de Natal, confronto aí 2 times do Rio Grande do Norte. O Icasa enfrenta aqui no Romeirão o Souza, jogo duro também, e o Retrô enfrenta o Afogados às 6h30 da noite na Arena Pernambuco, confronto de pernambucanos. Então, não tem jogo fácil, quem quer realmente ir. E olha que eu lembro que o Fabiano, a gente conversava, o Fabiano, o pessoal do Icasa, e eles viam muito ali aquela briga, né, no topo, e já estavam satisfeitos com aquela 4ª colocação. O Icasa vai jogar ali pela 4ª colocação. E o Icasa está na vice-liderança, atrás apenas o Retrô, num grupo muito difícil. Você falou aí que o Icasa está ganhando só de 1-0, mas se o Icasa ganhar o restante dos jogos que ele tem daqui para frente, tudo de 1-0, ele é campeão. Tá bom, é campeão, né? Tá bom assim, não? Se o Icasa ganhar os jogos no Romeirão e empatar fora, também é campeão, porque o time que ganha em casa e empata fora. Lembra do Corinthians de Carilli? Corinthians de Parreira? Era assim. Eu lembro de eu lembro de um Corinthians muito mais fraco do que aquele Corinthians do Carilli. Corinthians de 90, que foi campeão brasileiro, com o Neto cobrando falta, com o Tupanzinho sendo o talismã e o time sem jogar nada. Lembro demais do Tupanzinho, Neto fazendo golzinho de falta. Então, olha, deixa eu só dar um recado falou aqui. Em Corinthians, Guto ficou todo oriçado ali. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu estou aqui para falar mesmo. Vai, você recebe caro por causa disso. Deixa eu só mandar aqui um recado para o torcedor do Icasa. Olha, vocês não esperem, nesse campeonato da Série D, espetáculos, jogos, o Icasa ganhando e dando espetáculo. Porque eu acho difícil você encontrar grandes jogos nesse campeonato da Série D. O nível. Você imagine, o pessoal está reclamando do nível do Campeonato Brasileiro da Série A, você imagine o nível do Campeonato Brasileiro da Série D. Está muito nivelado, é difícil da gente ver um grande jogo, tem bons jogadores? Tem, mas nós vamos ver vitórias apertadas e vitórias difíceis, como foi essa do Icasa ontem. Eu vi muita gente dizer, o Icasa venceu, mas não convenceu. Então você quer o quê? Que o Icasa dê espetáculo e perca o jogo? O Fortaleza arrebentou com o time do Corinthians lá no primeiro tempo. Qual foi o resultado do jogo?
E aí, pergunta aí se a torcida do Fortaleza está feliz com o resultado do jogo. Infelizmente... Então, não é assim que funciona. Infelizmente, houve uma mudança aqui no nosso futebol e se priorizar muito a marcação, o setor de marcação, né? E depois é que se pensa como a coisa vai acontecer lá no ataque. Nos últimos tempos, a coisa veio assim, a força, a marcação forte. Porque, por exemplo, o que o Jorge Jesus fez agora em 2019, 2020... no Flamengo, se falou muito Jorge Jesus virou um deus lá pro lado da Gávea. A gente via isso acontecer direto. Para mim, Jorge Jesus é um bom técnico e ali foi um ponto fora da curva. Eu queria dizer, foi o melhor técnico de futebol brasileiro de todos os tempos. Não foi. Ele, para mim, está atrás de Luxemburgo, de Antônio Lopes, de Carpegiani, do Autuori. Eu estou citando aqui alguns. Tony, por que você diz isso que ele está atrás? Porque os outros caras conseguiram vencer campeonatos com uma regularidade, mantiveram uma sequência. Aí o Jesus, quer dizer, só presta no Flamengo, foi para o Benfica, levou pé até dizer chega, agora está apelando aqui de novo. E a gente na década de 80, início ali, meados de 90, a gente era acostumado a ver equipes jogando ofensivamente. Nós tínhamos um futebol bem mais ofensivo. O que o Jorge Jesus fez foi algo semelhante ao que a gente tinha antes. Só que de meados de 90 para cá, viu uma coisa de uma europeização, estou até inventando essa palavra, né, de trazer o futebol europeu para cá, jogar com marcação, com força e tudo mais, e a coisa foi mudando. Aí a Europa foi trazendo os nossos talentos dribladores, levando para lá, os caras estão brilhando lá, e aqui, infelizmente, essa mudança aconteceu, é algo presente, a gente vai ter que conviver com isso, infelizmente. Então, assim, eu gosto quando o time joga bem e ganha, mas a gente não está vendo isso, então hoje acabou se tornando esse negócio de ter o resultado, né? Buscar o resultado. Eu olho futebol de outro ângulo. Tem gente que diz que, por exemplo, você citou um jogador aí, o Denis. Sabe por que você citou o Denis? Porque o Denis deu um chapéu na estreia, eu lembro, ele deu um chapéu na nossa frente lá no adversário e depois deu uma caneta no outro. É por isso que você está citando. Não, mas eu estou falando do Denis porque o Denis era um cara, por exemplo, o Denis, principalmente no primeiro jogo, acho que no segundo também, ele era um cara muito acionado ali no setor canhoto, apoiava muito, ia com velocidade, ele mostrou essa habilidade nesses dribles, mas era um cara extremamente agudo e, por exemplo, a gente sentia essa falta de jogadores mais agudos. Tudo bem que o Leandro Mendes também tinha isso, de ser agudo, mas o Leandro Mendes, muitas vezes, ele ia e puxava para o meio. O Denis não, o Denis sempre foi muito agudo. Agora, por que é que o Denis jogou com essa liberdade toda? Porque o Globo era fraco, é fraco. Eu vou continuar dizendo que o Globo é fraco. A tabela está dizendo isso. Quando ele pegou um time melhor, que ele precisou, o Crato, o Denis, cadê o Denis? Porque agora o Crato estava atacando o cara, precisa que o Denis marque, cadê? Foi trocado no primeiro tempo. Por quê? Porque ele estava numa... E, inclusive, eu vi essa falha de marcação. Quando eu vi a falha, que eu percebi a falha, o treinador trocou. Você está entrando em contato com ele? Não, cara, é porque eu tô lá vendo o jogo. E aí, Tony, eu vejo o jogo de outra maneira. Muita gente diz, o Icasa não tá jogando nada. Tá. O time do Icasa tá jogando bem. O time do Icasa é um time bem posicionado. O problema é que o torcedor e muitos de nós da imprensa, nós queremos ver o quê? Firula. Eu vou te dar um exemplo aqui. No dia que esse Cezinha entrar e fizer uma fumaça maior do mundo, dribla pra lá, bota na perna e tal, e casa ganha 2 põe Cezinha 1 milhão em campo. Não é assim que funciona. O futebol, você tem que analisar ele direito. Você tem que saber analisar posicionamento, movimentação e o que é que o time está entregando. O time do Icasa hoje está entregando muita coisa. Tu pensa que o Icasa ganhou 3 jogos, foi por acaso? Não, o cara está disputando um jogo difícil, um campeonato difícil. Agora o Icasa erra muito o último passe, falta o capricho naquele último passe. O que foi que eu falta disse? Mais tranquilidade. Por exemplo, o Leleu pegou algumas bolas ali no ataque, que passava o Júnior Mandacaru aqui, teve uma que eu acho que foi o Jairinho que passou, ou foi o Eric, e não toca, às vezes vai finaliza. Eu acho que o Icasa falta um pouco mais de capricho, atenção, nesse último passe. Eu falei para você no início aqui do meu comentário que o Icasa tem que rever algumas situações, principalmente de arrumar um meia que organize melhor. Agora, o time do Icasa está muito bem, é um time muito bem posicionado, o time do Icasa marca bem os adversários, às vezes dá muito espaço. Eu acho que é uma outra situação que o Sidney deve corrigir, porque às vezes o Icasa recua para marcar o adversário. Por exemplo, o São Paulo Cristal, ele recuou para marcar o Icasa, mas ele não dava espaço para a equipe do Icasa jogar. O Icasa, às vezes, ele recua e deixa muitos clarões no meio do seu sistema defensivo, e é por isso que, por exemplo, aquele rebote do Maceió,
o escanteio foi cobrado, a bola foi rebatida, o Marcel chutou cruzado. Não foi assim? Foi, Jarinho, que o goleiro defendeu. Jarinho tirou de cabeça e o Marcel pegou a sobra. O que faltou ali? Posicionamento. Onde era que estavam ali, por exemplo, os volantes? Onde é que estava? O Rony estava aqui no segundo pau. Quando acontece isso, é escanteio. O meu lateral está no segundo pau para pegar o segundo pau. Alguém, ou o meio, alguém tem que ficar na frente da área para evitar, para pegar o rebote. E pronto, ali foi uma falha. Ali é uma coisa que tem que ser corrigida, porque o Icasa estava bem posicionado, estava posicionado para marcar e ele deixou o adversário livre para finalizar. Às vezes o Icasa volta aqui e deixa clarões ali no meio, na intermediária, e os adversários se criam ali. São coisas que tem que corrigir. Agora, é como eu disse a você, o Icasa é um time em formação. São 4 jogos, os jogadores estão conhecendo a maneira do treinador jogar. Né? O treinador também está conhecendo os jogadores jogando em campo. E isso traz dificuldades. Agora, o Icasa, para mim, quem quiser dizer que o Icasa está jogando mal, pode falar. Agora, eu não. Eu vejo o time do Icasa muito bem postado no campo, um time do Icasa que sabe o que quer dentro dos jogos. Agora, tem que se analisar os adversários. O time do Icasa está jogando contra adversários difíceis, Celso, e que tem um poder aquisitivo maior do que o Icasa para fazer contratações melhores. Mas todo mundo tem poder aquisitivo melhor que o Icasa, só não o Crato. Aliás, não sei, né? Porque tem uns empresários no Crato e de repente eles têm um poder aquisitivo melhor e a gente não sabe. O time é que não está funcionando. Olha, eu sei que atacante é caro, viu? Pessoal do Crato, atacante, bom para fazer balançar a rede, é caro. O Domingos Sávio disse que o Icasa deveria pegar o Everton do Calcaia. O Everton foi pro, aliás, era do Atlético Cearense, né? Foi pro Calcaia. Você acha que o Everton funcionava nesse time do Icasa? Não. Acho que não. Nesse jeito de jogar do Icasa aí, o Everton não tem vaga no time do Icasa. Na verdade, o Sidney, ele gosta de jogadores intensos, ele gosta de intensidade. Então, assim, dificilmente você vai ver no time do Sidney um meia, daquele meia que pega a bola, que cadencia, que faz a bola girar. Dificilmente. Por exemplo, teve um jogador que veio para o Icasa agora no Campeonato Cearense que acabou não tendo chance. Era um jogador assim. Agora vai me falhar a memória de quem era o jogador. Mas chegou um jogador que aquele jogador que pegava, cadenciava e não jogou com o Sidney, porque o Sidney gosta de jogadores que, por exemplo, o Chapinha da vida, que pega a bola, mas tem intensidade, vai para cima, né? E ele tinha, lógico, naquela época o Chapinha, mas tinha o Juninho Potiguar também, que dava velocidade. Então, enfim, é uma característica do treinador. O Sidney gosta de jogadores dessa forma. Eu costumo dizer que o cara, para ser treinador, tem que ter uma característica lógica, ser teimoso. Então, quando a gente quer um jogador, ele vai dizer que não quer outro. Mas quanto a isso aqui do Sidney, não estou falando referente a isso. É porque é uma característica dele, ele gosta de jogador intenso. Então, dificilmente você vai ver um jogador daquele que cadencia parado ali a bola com o Sidney. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Harrison Faustino, que está na bronca com o ingresso. Você acha que R$40 está caro, Celso? Não, porque a arena hoje dá muito conforto ao torcedor e o futebol está caro. R$40, ele é caro para determinadas situações, para determinados torcedores. Agora, eu acho que R$40 está um preço razoável. Não pode subir mais. É porque o torcedor, por exemplo, vamos aqui, o torcedor é um jogo por fim de semana. Aí o torcedor quer ir para os 4 jogos. Né? Aí fica difícil. Aí já é R$160. Aí digamos que o torcedor quer ir, mas ele quer levar o filho. Aí o filho parece que criança até 12 anos, né? Parece que não paga. Mas acima de 12 anos paga. Aí de repente que o filho é adolescente, tem 16, 17 anos, aí é mais 40. Aí 160 vira 320, se for para os 4. Então você vai começar a ter que escolher os jogos sem contar que consumo lá. Isso, né? É uma coisa normal. Tu não quer ter um time bom? Eu quero. Então, o torcedor tem que desembolsar. Infelizmente, é assim que funciona. E porque o torcedor está vendo É porque tiveram jogos mais baratos. Pode fazer algumas promoções. É porque tiveram alguns jogos mais baratos. Por exemplo, o Atlético Cearense botou de 20, Ferroviário. Parece que o Cariri está botando R$10 amanhã, né? O Cariri, apesar que a situação do dono do Cariri é diferente, né? Empresário, de uma empresa, o Cacau lá é diferente. Mas eu acho que o torcedor vê isso. Né? Mas o problema realmente é porque a manutenção do Romeirão é uma manutenção cara. Olha, esqueça, quem viu aquele Romeirão viu. Hoje é outra realidade. Então, assim, a manutenção é cara, o dinheiro fixo por jogo é um valor alto, então, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que se adequar, infelizmente. Não sei até quando os clubes vão aguentar isso, mas vai ter que se adequar porque não dá para dizer que é barato
jogar num estádio como o Romeirão. Não é barato, é difícil. Creio que a diretoria de casa está se desdobrando para montar esse time que está sendo montado. E a questão, eu vou dizer uma frase aqui que eu costumo dizer todo dia, não é que as coisas estão caras, é nós que ganhamos pouco. Bom, pensei que você ia citar outra pessoa. Ó, Pedro Jocélio, mandar um abraço para Pedro Jocélio. Adriano Lima também com a gente. Você tem coisa contra eu citar alguém? Não, cite, rapaz. Aí o Té Alencar, abraço aí, Té Alencar, rapaz. Vai assistir jogos do Cariri, time Série B cearense, caso time de Campeonato Brasileiro. Tá na bronca, não gostou do que você falou não, acho. Aí o Té. Abraço aí o Té. Foi que ele disse? Não, ele disse que para assistir o jogo do Cariri, time da Série B cearense. Vamos assistir, o Cariri tá com um time bom, a gente vai já falar sobre o Cariri. O Cariri é bom. Vamos aqui, cadê, rapaz? O Adriano Lima, o Duarte também tá por aqui, mandar um abraço aqui pro Duarte, Simval Francilino também. Esse Mandacaru já tá merecendo ser titular nesse time. Eu queria ver o Mandacaru jogando mais tempo. É porque o Mandacaru é aquela coisa, é a vaga na posição do Leandro Cearense. É complicado, mas é um jogador de muita qualidade o Mandacaru. Eu queria vê-lo também por mais tempo. O Evanuel Lima Pereira, né, camisa 8 de casa, está achando que era uma passarela, estava desfilando em campo, o Evanuel. O Gastroclínica Vasconcelos também está aqui com a gente, também elogiando aqui o Mandacaru. Gildásio Furtado também com a gente aqui, diz que a derrota para o Afogados foi um azar do Icasa, né? Tem o AS Pinturas também aqui, audiência 100% aqui em Brasília. Opa, um abraço, galera lá no Distrito Federal, em Brasília, também acompanhando a gente. Viu, eu conheço Brasília, achei bonito lá, cidade planejada, muito bonito lá em Brasília. Éder Leonardo, Enercino jogou no Paraibano pelo Auto Esporte, ele está sem clube. Ele quer o Enercino é bom jogador, não sei como é que está hoje, mas eu já vi boas partidas. Se o salário dele é compatível com ele. Esse é outro problema aí, viu? O casa pode pagar o salário dele. Esse é outro problema, viu? Do salário. O Celso está aqui, mas é caro. É que eu estou pagando aqui na pechincha aqui, Celso. É no cartão. Botou o meu cartão do Kleber e de Guto, assim, para poder pagar o Celso. Um é caro. Negócio pesado. Carlos Alberto também deixando aqui o boa noite. Carlos Alberto Fernandes. O Pérez Vasconcelos, novo Romeirão não dá conforto ao torcedor. Ficamos 40 minutos sem conseguir entrar no estádio, mesmo com o ingresso na mão. Desorganização pura. Está na bronca o doutor Péricles, que é torcedor ferrenho aqui do time do Icasa. Ainda tem muita coisa que o pessoal está precisando se organizar. O Marcondes também está aqui com a gente. Disse que vão manter os R$40. Por enquanto sim, viu? A Ana Lívia também aqui. Um alô para o Luanderson, do Espeto de Ouro. Um abraço, Luanderson, do Espeto de Ouro. Ana Lívia, um abraço para essa turma toda que está sempre acompanhando a gente aqui, tá bom? O João Carlos está dizendo, viu, Celso? O Icasa está se encaixando ainda mais, vai se classificar para a Série C. O time tem força de vontade e a torcida merece. E o Pedro José diz, temos que arranjar um maestro igualmente ao Júnior Xuxa. Hein? São momentos diferentes. Né? É verdade. São momentos diferentes. Pessoal, se inscreve aqui no canal, tô doido para chegar nesses 10 mil inscritos. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito ainda, eu estou observando, a gente está sempre olhando. Muita gente que acompanha o nosso material aqui no YouTube, também lá no Instagram, e que não é inscrito e nem segue a gente. A gente convida para que você siga, que vai ajudar a impulsionar demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Então se inscreve aqui no canal, deixa teu like, tua curtida, sempre legal. E para você que chegou, o papo já estava no caminho, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube e você vai poder assistir posteriormente. Mas ainda tem um bloco ainda de informação, compartilha com a galera, avisa que o replay está no ar, tá certo? Só que antes, eu quero falar, eu gosto muito, rapaz, de tomar um suco bacana, a gente não encontra mais suco. O meu amigo Guto Vital, por exemplo, tem dificuldade, porque ele não toma refrigerante. Então o Guto quer tomar suco. E aí tem dificuldade, o pessoal não encontra suco em todo lugar. Aí o que é que eu faço? Eu compro frutas e verduras e legumes lá do nosso querido Val, lá na Perboni, tá bom? Porque tem suco bacana. Já tomou suco de laranja com beterraba, Celso Lima? Muito bom. Muito bom. Você quer frutas, verduras e legumes de qualidade? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos, gente. 30 anos, tá certo? Que a Perboni Brasil está sempre ali fornecendo as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além de credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem todo o mix de importado e nacional necessário para o suprimento de sua loja.
faça uma visita à Perboni Brasil, fica no Ceasa de Barbalha, ali na Avenida Leão Sampaio, tá bom? No Parque Bulandeira, no Galpão 2, vai lá no Galpão 2 e você vai ter as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil há 30 anos sendo fornecidas pela Perboni, tá ok? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Os telefones estão aí na tela, anota aí, tá bom? E liga 3532-2722, 3532-2678, tem também o 99918-8131. Segue lá no Instagram, tem muita dica bacana da Perboni Brasil, a Perboni da gente aqui, tá bom? É Perboni Brasil Cariri, tem vários Instagrams lá de Perboni Brasil. Então, Perboni Brasil Cariri é a nossa Perboni e você pode aproveitar essa belezura aí que você viu, grandes produtos aí, frutas, verduras e legumes de qualidade com preço bacana, você vai ter na Perboni Brasil, tá bom? Fruto de uma geração saudável. Daqui a pouquinho vamos destacar a Série B do Campeonato Cearense. Cariri, Guarani e Barbalha são os nossos representantes. O Cariri perdeu para o WO, a gente falou com o presidente, o Roberto Arraes. O Lamar também fala com a gente. Zagueirão Charles, Barbalha está concentrado agora, joga amanhã à tarde. E o Washington Luiz, hein? Favoritíssimo ao acesso, ele não gosta que a gente diga isso, mas é favoritíssimo. Nos últimos 4 anos foram 4 acessos com o Washington Luiz e 3 títulos. Moral maior, impossível de ver, né? Daqui a pouquinho tem Série B em destaque. Ah, rapaz, a gente ia falar nesse bloco, vamos botar no bloco que vem. As cadeiras cativas do Romeirão, a galera está querendo ver como é que está toda fechadinha, todas as cadeiras foram colocadas, mais de 17.700 cadeiras do Romeirão. Você vai ver essas imagens daqui a pouquinho. Voltamos já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, bom mesmo é na segunda-feira à noite estar acompanhando o Replay comendo pizza. Uma pizza como essa daí. Uma imagem bacana, aquela que você olha e já dá água na boca, né? É, meu amigo, você quer uma pizza dessa com a qualidade padrão, show, top das galáxias? Pizzaria Hamburgueria Oval, fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos. Aí na sua tela está o telefone com o WhatsApp para você pedir e receber em casa. 988429514, 988429514. Pizzaria Hamburgueria Oval, conheça o cardápio variado da Pizzaria Hamburgueria Oval. Celso Lima é cliente de carteirinha, rapaz. Tá com umas 2 semanas que eu não vou lá, vou ter que ir lá novamente, a correria tá grande, mas às vezes eu peço para não deixar lá em casa. Tá aí a pizzaria, ó, que ambiente bacana, para você ver com a família, ir com os amigos, aproveitar legal, tá bom? O ambiente, o espaço da Pizzaria e Hamburgueria Oval, ali na Carlos Cruz com Todos os Santos. Tá bom? Aproveite. Lembrando que amanhã, terça-feira, é fechado, mas na quarta-feira tem aquela promoção de toda quarta, pizza G, GG e Extra GG. É, meu amigo, tem Extra GG lá também. Então, pizza G, GG e Extra GG, você ganha um refrigerante grátis. Toda quarta-feira tem essa promoção na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Telefone 98842-9514. Você não vai perder tempo, né? Ainda dá. Liga agora,
pede a tua pizza que chega daqui a pouquinho na sua casa, tá bom? Bem, vamos aqui para a reta final do programa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Eri Ribeiro, em Fortaleza, está querendo saber notícias do Guarani. O Felipe está querendo saber os times da Série D de 2023. Felipe, os times que se classificaram depois do julgamento de hoje, os 3 times classificados para a Série D de 2023 são Caucaia, Maracanã e Pacajus. Antes, com o que foi resolvido nas 4 linhas, era Caucaia, Iguatu e Pacajus. Agora, com essa mudança, com o WO em todos os jogos do Crato, então o Iguatu perde e o Maracanã ganha a vaga. Então, fica Caucaia, Maracanã e Pacajus, os 3 times que vão para 2023. Agora, se o Pacajus, que está jogando a Série D este ano, né? Se o Pacajus conseguir o acesso, aí a vaga cai do colo do Iguatu, que foi o que aconteceu com o Icasa ano passado. O Atlético Cearense acabou subindo e o Icasa acabou herdando essa vaga do Campeonato Brasileiro que está jogando este ano. Tá bom, Felipe? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Bom, vamos aqui falar de Série B do Campeonato Cearense. Nós já tivemos jogos acontecendo nesse fim de semana. A gente tem a tabela aí da primeira rodada, meu querido Kleber? Olha, a primeira rodada do Campeonato Cearense, que começou nesse fim de semana. Olha, o Itapipoca empatou com o Grêmio Pague Menos, inclusive, considerado um dos favoritos, time que tem bala na agulha, né? Tem Cacau. Então, empate 1-1, Itapipoca que está lá com o nosso querido Júnior Cearense. O Guarani de Sobral foi dado o WO para o Guarani, que o Guarani comunicou à federação, inclusive, que não tinha como inscrever os jogadores, né? Teve um problema aí, houve um medo de inscrever os jogadores com a assinatura do contrato do presidente que tinha saído do Marciano Custódio, e aí acabou vendo a situação, o Guarani preferiu comunicar e não viajou para Sobral. Então, WO para o Guarani de Sobral. Nós teremos outros 3 jogos acontecendo. O jogo do Floresta, por conta do Campeonato Brasileiro, ficou para o dia 11 de maio, né, com o Maracanã, mas amanhã nós teremos 2 jogos. À tarde no Morazão, em Maranguape, o Tiradentes joga contra o Barbalha, então o Barbalha estreando contra o Tigre da Polícia Militar, e à noite, 7 da noite, aqui em Juazeiro, na Arena Rumeirão, nós teremos o Cariri estreando contra o Horizonte, tá bom? E só na quarta-feira, às 3 da tarde, no Domingão, e lá em Horizonte, o Floresta joga contra o Maranguape. Bom, há uma expectativa muito grande para esse time do Cariri, que vai entrar em campo. E o Washington Luiz mandou um vídeo para a gente. E olha que esse time do Cariri tem Romário, que estava no Iguatu, foi inclusive quem marcou os 3 gols contra o Crato, Celso. Romário, França, deixa eu me lembrar aqui rapidinho. O Nael, que foi anunciado agora recentemente, estava no Floresta, já foi anunciado. Oi? Júnior Juazeiro, experiente jogador. Tem o Dodó, o Ciro Sena está lá, tem o André Goleiro, né? Enfim, só para citar alguns nomes. O Thalisson, que é o Calcinha, está por lá também. Então, assim, um time muito bom, jogador experiente. Carlão também está por lá. E o Ciro Sena no Cariri já ficou claro que aquela confusão que teve lá com o Maracanã e com o Iguatu, enfim, isso aí não atingiu em coisa nenhuma, que o Ciro Sena está aqui, o Iguatu, quem era a comissão técnica era o Washington, para deixar claro que não foi uma briga entre as equipes. Foi uma coisa que aconteceu à parte com um grupo de torcedores que estava lado de fora, lá do Morenão. Então, o Ciro Sena faz parte, que é muito bom zagueiro, diga-se de passagem. Então, é uma equipe que está sendo montada aí pelo Washington Luiz, de muita qualidade. E o Washington fala sobre a expectativa da estreia do Negro Anil neste campeonato cearense. Veja só. Boa noite, Tony Souza e todos que fazem o programa Replay. É um prazer estar voltando a falar com vocês. E a expectativa do Cariri é a melhor possível para a competição. Obviamente que nesse jogo de estreia sempre bate a ansiedade, mas essa ansiedade é minimizada na confiança da preparação que foi feita durante esses 30 dias de pré-temporada. Durante esses 30 dias queríamos ter feito amistosos contra equipes profissionais, só que não foi possível por conta do calendário das equipes que acabaram não se batendo. E agora é esperar o momento da estreia, né? Estamos confiando no grupo que foi montado, estamos confiando no trabalho que está sendo desenvolvido e esperamos poder corresponder à altura já no jogo de amanhã. Obviamente que vamos enfrentar um adversário muito difícil, muito tradicional aqui no futebol cearense, que é o Horizonte, uma equipe muito organizada.
Mas esperamos poder jogar um bom futebol e, em jogando um bom futebol, conseguir os 3 pontos. O Cariri, sem dúvida, é um dos grandes favoritos, né, Celso? Principalmente por esse rapaz e a comissão técnica que ele comanda. Com certeza. Tem uma frase que ela é atribuída ao Bernardinho, que diz que em todo lugar onde o Bernardinho bota a mão, vira ouro, né? É, né? É igual o Washington aí, o Washington Luiz. Não é igual o espetinho de ouro, não da Ana Lívia ali. O espetinho da Ana Lívia deve ser bom, ele está convidando a gente. Vamos lá depois, Ana Lívia. Tá certo. Pegar o endereço aí para a gente bater por aí. O técnico Washington... É o Bernardinho do Ceará. É o Bernardinho, não, eu chamo ele de Luxemburgo do Ceará. Mas ele não está botando a mão e não virou ouro? É igual o Bernardinho? Não, o Bernardinho lá que vira ouro, o Washington também. Agora, o Washington, ele é um treinador, eu gosto muito das características, eu acho que ele é um treinador intenso, o time dele é um time intenso, tem muita intensidade. E os times de Washington não são equipes que ficam muito tempo jogando lá atrás, porque tem equipes que, dependendo do adversário, eles ficam muito tempo jogando atrás e toma sufoco. O Iguatu, por exemplo, contra a equipe do Ceará, o time do Iguatu, quando ele não tinha a bola, ele se defendia bem, mas quando ele tinha a bola, Tony, ele saía para o jogo. E saía com rapidez, com velocidade. Eu gosto muito das características do técnico Washington. E ele tendo condição de trabalho, como eu tenho certeza que ele deve estar tendo no time do Cariri, certamente o Cariri é um dos grandes favoritos a conseguir o acesso para o ano que vem. É, aquela coisa, pode até não dar certo, mas a coisa está bem encaminhada aí no Cariri, realmente, o trabalho que o Washington, toda a comissão técnica dele, o Cabal, o André, o Arizão que está lá de volta, enfim, o Alexandre que está por lá, é uma comissão muito forte. Eu acho que, inclusive, que a melhor coisa que o Washington fez na vida dele foi naquela época que ele saiu do Guarani, questionando, inclusive lá na época o Kleber ficou meio chateado e tudo, mas ele foi e montou uma comissão técnica e começou a trabalhar com essa comissão e até hoje a gente vem observando os frutos do Washington Luiz. Então, realmente, é um favorito, um favoritismo não é por acaso, não é uma coisa de boca, são palavras ao vento. É realmente o trabalho que vem sendo executado nos últimos anos, não apenas na Série B, o Washington Luiz. Então, tem Cariri e Horizonte, sobre que o Horizonte tem um time mesclado com a garotada. A expectativa é realmente que o Cariri já comece estreando bem. Já do outro jogo, envolvendo o caririense, tem o Barbalha enfrentando o Tiradentes. O Barbalha, que inclusive está concentrado agora lá em Caucaia. E a gente vai ouvir aqui o zagueiro Charles, jogador que começou no Icasa, se destacou inclusive no Icasa ainda muito jovem, foi a revelação do Campeonato Cearense, se não me engano, 2015. E aí depois passou para o Grêmio, foi para a base do Grêmio, a base do Santos, jogou Botafogo da Paraíba, voltou aqui para a região do Cariri e está agora defendendo a camisa da Raposa Caririense, desde a Fares Lopes do ano passado. Teve um amistoso aí, o Charles acabou fazendo um golzinho e ele fala conosco sobre essa preparação do Barbalha para a segundona do estadual. Charles, Barbalha se preparando para a Série B do Cearense, como é que está essa preparação, já que o time quer voltar este ano para a elite do futebol cearense, Charles? Cara, pré-temporada difícil, né? Como foi na Fares Lopes, pegada, time qualificado, muito focado e sabendo dos seus objetivos dentro do campeonato. O último amistoso, você inclusive fez gols. É um zagueiro que também pode ajudar no ataque? Aí, quando tem bola parada, a gente sempre sobe para a área na intenção de estar marcando, né? Fui feliz, bola boa na área, acabei fazendo um gol ali. Estreia contra o Tiradentes, fora de casa. Né? É uma chance do time buscar esse resultado positivo, já começar bem aí na competição. A gente sabe que tem muitos adversários colocados como favoritos aí. Então, de Itapipoca, o próprio Grêmio Pague Menos, o Cariri. Cara, a gente sabe a dificuldade que vai ser a segunda divisão. Eu acredito que é uma primeira divisão, podemos dizer assim, né, pelo nível de dificuldade. Mas a gente tem de tudo para surpreender. A gente sabe que tem times favoritos, mas a gente vai brigar por nosso espaço dentro do campeonato. Tá, e o Charles, zagueiro do time do Barbalha, apesar de jovem, já é um jogador que tem uma certa rodagem, Celso. E o time do Barbalha, apesar de ter limitações financeiras, mas parece ter montado um time ali redondinho. Agora, estrear fora de casa é uma situação difícil, porque o Barbalha joga contra o Tiradentes, depois volta para jogar contra o Grêmio Pague Menos. Então, pontuar nesse jogo fora de casa é fundamental para a Raposa, hein, Celso?
Olha, o time do Barbalha, inclusive, tem uma pergunta aí, o telespectador perguntou se o Barbalha tem time para subir. O Barbalha vai disputar um campeonato que está sendo considerado o campeonato da Série B mais difícil dos últimos anos, né? Mas assim, eu acompanhei boa parte da preparação do time do Barbalha. O Barbalha tem um bom time, tem um bom treinador, o Jorge Luiz. Inclusive, a semana passada eu fiz uma entrevista de mais de 15 minutos com o Jorge, eu fiz alguns questionamentos ao Jorge. O Barbalha tem alguns bons jogadores, e aqui eu vou citar alguns nomes. O Charles, que é um zagueiraço, né, muito bom zagueiro. Ele tem o Araújo no meio campo, que está enchendo os olhos dos torcedores nos treinamentos e nos amistosos que o Barbalha realizou. Ele tem um centroavante chamado Fábio Augusto. Felipe Augusto. Felipe Augusto. Muito bom. Obrigado, Tony. Felipe Augusto é muito bom jogador. Tem dois bons laterais esquerdos, que é o Cleitinho e o Wendel. É o Wendel ou é o Ender? É o Wendel. Então, ele tem uma boa equipe. Agora, resta saber se o técnico Jorge vai fazer esse elenco virar um time de futebol, né? Com a capacidade do Jorge, eu creio que sim. Agora, vai enfrentar adversários difíceis na competição. Mas assim, eu estou esperançoso de uma boa campanha do time do Barbalha. Garantir aqui para o torcedor barbalhense que o Barbalha vai subir, eu não posso fazer isso. Agora, o que eu posso falar para o torcedor é que o time do Barbalha tem um bom time, um time que trabalhou muito nessa pré-temporada e tem bons valores. Tem um jogador lá chamado Andrezinho, né? O Andrezinho, ele jogou, rapaz, lembra aí, Tony, no time do Maranhão, Tum. Ele fez 3 gols contra o Volta Redonda. Bom jogador, muito é bom jogador. Então, o time do Barbalha tem... E aí tem os remanescentes, né? Da Fares Lopes, tem o Chechel, tá lá, o Charles é remanescente. Muito bom, volante. O Cachorrão, mas eu acho que o Cachorrão tá até com opção. Vai jogar. Não, o Cachorrão é titular. O Cachorrão está formando a dupla de zaga com o Charles. Inclusive, esse foi um dos motivos dos questionamentos que eu fiz ao Jorge. E Jorge me disse, olha, o Cachorrão, ele é zagueiro, foi eu que introduzi o Cachorrão como volante. E eu confio nele, jogou comigo no Crato, na zaga, então é o jogador da confiança do Jorge. Foi pro Açu, levou o Cachorrão. Na Fares Lopes, inclusive, foi como zagueiro que o Cachorrão chamou a atenção dos torcedores do Icasa que pediram o Cachorrão e a diretoria levou. Só que aí foi uma outra situação. Mas o Cachorrão foi um dos destaques do Barbalha na Fares Lopes ano passado. O Jorge treinou algumas situações. Filipinho está lá também. Filipinho, né? Algumas situações de jogo, né? O Jorge treinou vários esquemas de jogo, inclusive o 4-1-4-1, que eu acho que ele não deve aplicar para a equipe do Barbalha nesse jogo. Deve ser um time comedido e não pode ser diferente. Deve tomar suas precauções contra a equipe do Tiradentes, porque eu tenho informações que o time do Tiradentes é um bom time, tem lá o Reginaldo França como treinador. Agora, quando tiver a bola, tem que atacar, tem que agredir o adversário. E esperamos que o Barbalha seja assim já no jogo de amanhã, né? Perder ou empatar ou ganhar, isso são contingências do jogo. Agora, eu creio que eu tenho muita esperança que o time do Barbalha deve fazer um bom campeonato pelos valores que o time do Barbalha tem no seu elenco. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucas Gomes. Ele disse, Guto, você está falando de suco, ele está tomando um sucozinho lá de limão, viu? O nosso querido Lucas Gomes. Um abraço pro Lucas Gomes. Aí o cara me tira né, de groselhas. Vamos falar do Guarani, rapaz. Leão do Mercado perdeu pro WO, o time acabou não viajando para Sobral, né? O Guarani é numa situação meio complicada. E aí quase desistia do campeonato. O Roberto Arraes, que era vice-presidente, acabou assumindo no lugar do Marciano Custódio Ferreira. Marciano que esteve aqui, inclusive, no programa, mas renunciou, problemas internos, e agora o presidente é o Roberto Arraes. Disse que foi muita reunião para poder tomar decisões já desde a última sexta-feira. E nós conversamos com o Roberto Arraes, presidente do Leão do Mercado, acho que pela 4ª vez. Veja a conversa que a gente teve, um bate-papo hoje pela manhã. Mais uma vez, 3ª vez seguida, que a gente pega uma situação desconfortável dentro do Guarani, e dessa vez é que está um pouco mais complicada. Mas nada que não dê para a gente tentar organizar a casa, juntamente com o pessoal aí, os diretores vão dar o suporte e vamos fazer uma administração coletiva, justamente porque já vinha sendo feito dessa forma, uma administração coletiva,
e infelizmente o Marciano, por algum motivo, perdeu o controle da situação e de uma forma totalmente equivocada anunciou sua saída e deixando o Guarani desamparado para fazer a primeira partida. Por isso o motivo da não comparecimento do jogo contra o Guarani Sobral. Você tem medo de uma pena maior por conta desse WO? Tony, tivemos uma orientação jurídica justamente para tentar amenizar essa situação. Mostramos realmente a realidade à federação, que o Guarani não estava impossibilitado de qualquer ida para Sobral para fazer essa partida, sobre não ter um presidente para assinar os contratos. Situação financeira complicada. Com um pouco mais de 24 horas para inscrever todos os jogadores, ou seja, era uma situação muito difícil. E em cima de toda a orientação jurídica, nós fizemos um documento, mostramos a realidade do clube, enviamos e vamos esperar a compreensão deles que a gente seja punido com a pena mínima, que seja o WO, os 3 pontos. E aí você chegou até a pensar em desistir, na sexta-feira chegou a falar sobre isso. Você sente confiança realmente que essas pessoas que estão aí por trás, dirigentes, podem realmente chegar junto para que o time termine o campeonato? Tony, essa é a realidade. Até a sexta-feira a nossa ideia era tirar o Guarani do campeonato. Diante de tanta dificuldade que a gente encontramos aqui, mas tivemos várias reuniões no decorrer da sexta-feira e chegamos ao consenso de deixar o Guarani na competição e dar continuidade no trabalho, tentar modificar. Tanto é que nós já trouxemos uma comissão técnica, o Lamar, uma pessoa que tem uma identidade com o clube, já foi campeão da Série C, e fazer o possível. Foi como eu falei para os atletas aqui na apresentação. O que aconteceu até ontem para trás, a gente não pode mudar. A gente pode mudar daqui para frente. O que aconteceu de errado para trás, a gente vai tentar corrigir para não acontecer novamente. Ou seja, eu estou entrando no Guarani hoje. Hoje é que eu sei, tem atleta aqui que eu não conheço, não sei nem o nome, justamente porque a gente estava um pouco afastado. E algumas coisas que vinham acontecendo que o presidente não passava para os demais diretores. Enfim, vamos tentar corrigir todas as falhas daqui para frente e que o Guarani coloque os pés no chão e busque pelo menos a permanência na segunda divisão. Que esse é o nosso principal objetivo, manter o Guarani na segunda divisão. Os demais, sonhar com outra situação de um acesso, aí a gente tem que ser realista e saber que nossa realidade é essa. Vamos tentar permanecer para depois a gente pensar em alguma outra situação. Bom, e o presidente já deu um recado, né? Porque quando você pega e traz o Lamar, que é um cara que fez uma boa campanha no Campeonato Paraibano agora, no Nacional de Patos, traz aqui para o time do Guarani, então já dá um recado que quer, pelo menos, fazer uma boa competição, apesar deste WO. A gente também conversou com o Lamar, que chega, né, para pegar novamente o Leão do Mercado, ele que ano passado foi campeão da Série C com o time do Guarani. Lamar é ídolo do Guarani, já era como jogador, agora acabou se transformando também como técnico, já foi campeão como atleta e como treinador e vai ter essa missão de comandar o Leão do Mercado nesta Série B do Campeonato Cearense. Olha, dificuldades, né, encontradas são muito semelhantes. Eu sou movido a desafios, sempre foi assim a minha carreira até como atleta. Tenho uma identificação muito grande com o Guarani, fui atleta do Guarani, fui campeão como jogador. Tive a oportunidade de subir com o Guarani o ano passado, campeão como treinador também. Cria realmente uma identidade. E sabendo de tudo que estava passando o Guarani, né, eu estava olhando e vendo as coisas de longe, recebi o convite, né, da nova diretoria, digamos assim, para encarar esse desafio. E estamos aqui, vamos trabalhar muito, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Fazer um time durante a competição, ir atrás de jogadores no mercado agora, o campeonato já começou, as dificuldades são muito grandes, mas a gente acredita que com o trabalho, né, a gente vai dar o nosso melhor para ir aos poucos, né, buscando os objetivos, primeiro não cair. A gente tem que trabalhar com a grande realidade, a gente não pode enganar o torcedor, a gente não pode enganar a imprensa. Nós vamos, assim como fiz no último trabalho lá em Patos, na Paraíba, primeiro objetivo, não cair, depois pontuar
e pensar o que é que a gente vai fazer dentro do campeonato. Eu sei que vai ser muito duro, vai ser muito difícil, mas a gente encara esse desafio com muita esperança. Com o elenco que você encontrou aqui, você conhece boa parte desses jogadores? Sim, tiveram comigo aqui o ano passado, da Silva, Thierry, o Natan, né, jogadores que a gente confia, que a gente sabe que já conhece o perfil do Lamar como treinador, né. Tem alguns que não trabalhou comigo, como o Thiaguinho, mas a gente já sabe a qualidade do Thiaguinho. Mas antes de vir também já fiz um raio-x do pessoal que está aqui, mas ainda pedi, né, o pessoal contratações. A gente tem que ter no mínimo 6 jogadores para que a gente possa fortalecer e formar um time competitivo, que o campeonato da segunda divisão vai ser o mais difícil de todos os tempos, né? Os times aí investindo muito, já treinando há mais de 45 dias, essa é a grande dificuldade da gente, mas nós vamos buscar no mercado esses nomes para fortalecer com esse pessoal que nós já temos. Bom, tá aí o Lamar, né? Algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. O Assisinho, que é seu técnico interino, estava lá, mas não sei se vai fazer parte da comissão técnica do Lamar, na conversa que o Lamar teve hoje lá. Me chamou a atenção de ver o Santos, depois de muito tempo, vi o Santos novamente lá no Guarani, que é um torcedor emblemático do Leão do Mercado, a gente não pode descartar de forma alguma. E o Lamar, meu querido Celso Lima, que chega para comandar o time do Guarani numa situação semelhante que ele pegou o Nacional de Patos. Ele chegou do Nacional, tinha vindo de um WO, porque não tinha jogador inscritos, o presidente tinha saído, na verdade lá foi tirado, não foi a renúncia, tiraram o presidente e com problemas financeiros. Ou seja, do mesmo jeitinho praticamente, só muda as cores que lá era verde, né? E aí chega o Lamar na mesma situação e com detalhe, o Lamar também foi jogador, ido lá no Patos, tem inclusive uma placa dele no José Cavalcante, pelo um golaço que ele marcou no título de 2007 contra o Atlético de Cajazeiras. Então, um cara que tinha identificação no time e que acabou dando certo, o Nacional foi até as semifinais. O Lamar também tem identificação com o Guarani. E a estreia do Celso Lima é contra o Cariri. Hein? Tem treinadores que eles gostam de situações complicadas, né? O Lamar é um desses. Olha, mas a gente conhecendo o Lamar ele já começa a fazer o seu nome como treinador, né? O Raimundinho já tem o nome feito, pronto, o Washington também. E o Lamar começa a escrever esse nome. Ele começou bem, já subiu o Guarani de divisão, foi campeão na Série C. Ei, tem 3 acessos, viu? Porque ele subiu, o Crato levou para a Série D, quem levou foi o Lamar. O Nacional agora ele conseguiu levar para a Série D, então tá lá. E o acesso com o Guarani com o título, né? Exatamente. E aí, só que agora ele tem um desafio maior. Principalmente, Tony, o desafio dele não é maior só por conta da dificuldade do campeonato. É a dificuldade dentro do próprio Guarani. Olha, você ser treinador desse time do Guarani é difícil. Você acha que o presidente do Guarani renunciou por quê? Porque lá estava tudo bem? Não é fácil ser nem presidente, nem diretor e nem treinador desse time do Guarani. E chega com essas dificuldades que ele enumerou aí, né? Não conhece todo o elenco, conhece apenas alguns jogadores, já pediu reforços. Será que a diretoria do Guarani vai poder dar esses reforços ao Lamar? Enfim, mas assim, o treinador também, quando ele é bom, não é que ele é milagreiro, entendam bem, mas quando o treinador é bom, ele trabalha independente das circunstâncias da equipe. E eu tenho certeza que o Lamar vai fazer também um bom trabalho nesse time do Guarani. Não podemos garantir sucesso no Guarani, até porque começou mal. Se bem que ele pegou o Nacional lá, sem time, deu WO do mesmo jeito, não tinha time para colocar em campo, e ele chegou lá e rapidamente ele organizou a casa e fez o que fez com o Nacional. Né? Só que lá foi uma outra situação, o Lamar teve apoio lá da prefeitura, o time do Nacional teve apoio dos empresários da cidade, lá de Patos, da prefeitura de Patos. O Guarani é diferente. Os apoios do Guarani, eles vêm de onde? Desses abnegados que estão lá trabalhando. Agora, o que precisa no Guarani, Tony Souza, é união. Sem união, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Guarani ele quer ser grande. Eu creio que o time do Guarani almeja chegar onde o time do Icasa está hoje. Agora, ele precisa consertar a casa, precisa unir-se dentro lá, no seu ambiente interno, porque ninguém trabalha em ambiente conturbado. Lá em casa, se o ambiente estiver conturbado, eu não faço nada, né? Então, imagine dentro de um time de futebol. Então, precisa se unir, esses abnegados, essas pessoas que gostam do Guarani,
parar de brigar entre elas e dar apoio ao treinador, o Lamar, para que ele possa fazer uma boa competição. Se de repente não der para essa competição, se reorganiza para o próximo ano. Mas o importante é que o time do Guarani seja um time grande, como está sendo a equipe do Icasa. Tô doido para ver Icasa e Guarani ano que vem, tô com saudade do clássico, uma verdade é essa. Seria muito bom a gente ver, e de preferência na primeira divisão. Seria excelente. E eu já vi torcedor, depois que eu botei, por acaso ontem conversei com o Lamar, e já coloquei no Instagram. Já vi torcedor dizendo, agora o time vai. Aqueles que estavam pessimistas, que o time não ia para canto nenhum, disse, rapaz, Lamar vem, vamos brigar pelo título. Olha só o otimismo do torcedor, né, pelo que o Lamar fez ano passado, enfim. Soube que o Raí pode voltar, porque o Raí chegou, está contratado, veio e foi embora. Lateral pode direito, voltar, né? O lateral, que teve no Iguatu, muito bom jogador. Tive a informação também, o Lamar não me confirmou, não quis falar sobre nomes, mas que o Arthurzinho seria um jogador que interessa para o time do Guarani. O Arthurzinho, que o Lamar foi quem teve coragem de botar ele para jogar de lateral, e exatamente de lateral esquerdo que ele começou a se destacar, no Crato e no Nacional de Patos também. Então, o Arthurzinho seria outro nome, mas ele parece estar querendo centroavante, querendo meia, enfim, pelo menos 6 jogadores, como ele citou aí. Vamos torcer para que organize a casa e que o Guarani possa, pelo menos, se manter. O que todos aqui no Cariri esperam é que 2 times do Cariri subam, mas a gente sabe que é muito difícil. E tem aquela história, pessoal. O Guarani está aí, o Barbalha tem limites, quem tem dinheiro é Cariri, pague menos, enfim, tá pipoca. A gente sabe que no futebol nem sempre a questão do dinheiro funciona. Ajuda, mas o que vale é quando o time dá a liga, que a coisa anda. Porque, por exemplo, o Barbalha de 2013 foi campeão da Fares Lopes, era da 3ª divisão. Entrou na Fares Lopes só para dar ritmo ao time. E, de repente, o time deu liga e meteu o pé em todo mundo que era de 1ª divisão e foi campeão. Então tem isso. O Guarani 2011, ninguém dava nada no time do Guarani 2011. Foi vice-campeão cearense, né? Então, por exemplo, o caso de 2012, com despejo, com crise, com greve. Primeira greve do futebol cearense subiu e foi vice-campeão, campeão brasileiro. Na minha cabeça, até hoje, se o Rossini tivesse entrado titular naquele jogo contra o Oeste, lá eu não sei se o Icasa, porque, enfim, coisas de bastidores, sair para um outro momento. O Flamengo tem dinheiro, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Pois é, então tem esse negocinho também, negócio de dinheiro só não funciona. Bom, e quem é o líder? Tem mais fraco do campeonato. Bom, finalzinho aqui do programa, já agradecendo a você, olha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Aqui, deixa eu ver, toda vez eu erro aqui. Aqui tem um Pix, se você quiser, fique à vontade, olha, aqui no Pix, tá bom? Fique à vontade, 88997248778, apoie nosso trabalho, quer se tornar um parceiro, pode mandar mensagem, então manda mensagem lá no privado do Instagram, a gente vai ter um enorme prazer em contar com a sua parceria. Mas a galera está querendo saber, Tony, as cadeiras cativas do Romeirão. Pô, vamos trazer as cadeiras cativas do Romeirão, mostra aí as cativas, as imagens do nosso querido Guto Vital, tudo fechadinho, diferente da inauguração, que tinha uma parte que tinha outra não, outros jogos a gente foi lá e não tinha, mas aí você está vendo o Romeirão com as cadeiras todas fechadinhas. Isso aí foi antes da galera chegar. A gente chegou cedo, né? A gente chega realmente muito cedo, e aí, como muita gente estava pedindo, eu pedi para o Guto fazer essas imagens, e o nosso querido Guto Vital está aí mostrando as imagens, portanto, a galera começando a chegar, isso era o quê? Aliás, eram umas 3 horas, né, Guto? Porque o jogo era 5 da tarde, a gente chegou então às 3 horas. Ó, o rapaz, numa tranquilidade, num relaxamento, com um cafuné, tá bom demais. Pensa numa preocupação aí, tava com o preço do ingresso, hein? Pensa na preocupação. É show de bola. Tony, eu estou observando aí, você falou da placa que tem lá do Lamar, no Estádio Nacional, lá em Patos. E eu lembrei aqui que aí tem um espaço muito bacana para colocar uma placa do Manuel Ruído, que fez o gol mais bonito do antigo Romeirão. E foi. Você não estava aqui. Não foi esse tempo. O Manuel fez um golaço contra, me parece que foi contra o time do Fortaleza. Porque vai ter o Museu do Futebol, que ainda não está funcionando, mas vai ter um espaço já no jeito ali. O gol do Manuel foi considerado o gol mais bonito. Como foi o gol do Manuel? Do antigo Romeirão. O Manuel ele deu um chapéu de chaleira no zagueiro do Fortaleza, pegou a bola do outro lado e pegou de primeira. Acho que um dos gols mais bonitos, se não for mais bonito que eu vi, mas um dos gols mais bonitos do Romeirão que eu vi
Foi um jogo do Guarani, do Janildo, e eu lamento muito que ninguém estava filmando esse jogo. O Janildo pegou uma bola, semelhante até, acho que foi o Romário fez uma época, começando carreira no Vasco. Eu acho que era ele e o Paulo Robson, os atacantes, se eu não me engano era contra o Maracanã, e eu acho que o Paulo Robson cruzou a bola para o Janildo, naquela trave que fica na parte da Avenida Leão Sampaio, né? Aliás, Salgueiro não, Castelo Branco, da Avenida Castelo Branco. Paulo Robson cruzou a bola, o Janildo pegou aqui o zagueiro verde, deu um banho no zagueiro, aí o outro zagueiro verde deu um outro banho no outro zagueiro e pegou de primeira a bola no ângulo. Golaço, foi um gol lindo, pena que ninguém estava filmando, pena que não tinha um replay naquela época para a gente estar com esse gol aqui, que para mim foi um dos gols mais bonitos do antigo Romeirão. Tony Alvarez de Iguatu, um abraço para o Tony Alvarez. Um abraço para ele, gente boa demais. É gente boa, rapaz. Está aqui também, ligadinho aqui no replay. Obrigado, meu querido. Forte abraço para você. Gildas Furtado também conosco. Celso Lima, obrigado pela presença. Mais uma vez aqui, você fala muito, mas você paga o caro é para isso. Você é mais caro do que o Wilton Bezerra. Tony, eu te agradeço demais, cara, as oportunidades que você tem me dado. Olha, para quem não sabe, Tony Souza é um cara que mora no meu coração. Todas as oportunidades que eu tenho tido na imprensa de Juazeiro, elas vêm primeiro de Deus e segundo de Tony, que é quem me coloca aí na cara do gol. Então, sou muito agradecido ao Tony. Tony é um cidadão e eu gosto demais do Tony Souza. Tony é um cara sensacional para mim e eu lhe agradeço, viu, Tony? Eu gostaria de falar de público isso aqui. E outra, viu, pessoal, você que está nos vendo, eu falo enquanto ele está vivo, porque depois que ele morrer, eu não vou chorar lá no pé do caixão dele, não, que ele não vai ver mais, não. Eu não vou homenagear o Tony depois que ele estiver morto, nem não. precisa de cemitério, não, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado, meu querido. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Grande Celso Lima, sempre gostei demais, gosto muito do Celso, sempre gostei dos comentários dele, sabe disso. Sempre dizer, ele narrava, porque ele narra também, mas gosto, você é comentarista. Eu gosto dos comentários dele, da fala. É porque você não vira o arranca-rabo que a gente tem de vez em quando aqui com os temas polêmicos. Antônio Neto também deixando aqui o boa noite. Chega agora do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Abraço em todos vocês aí de Juazeiro do Norte, para a torcida de Casiana. Um abraço, Antônio Neto, lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente. Domingo Sávio também por aqui. É esse Janildo do Fluminense do Piauí, outra sensação da Série D. É esse mesmo Janildo, viu? Joga demais, demais. Foi campeão cearense com Sub-20 com o Guarani. E, enfim, passou pelas equipes aqui, sempre com grandes momentos. Em casa tinha um jogador chamado Maradona, que também jogava muito, Celso Lima. Deve lembrar dele. Fez um gol de escanteio. Foi aí que me tornei torcedor do Icasa. Maradona jogou muito, né? Na década de 90, finalzinho dos anos 90. Eu não estava mais aqui, mas eu... Você estava em Piracicaba na época. Mas será que é o mesmo Maradona que jogou no Guarani? Porque o Icasa, nos anos 80, o Icasa contratou um jogador chamado Sócrates. Jogava demais. Foi um dos melhores jogadores que eu vi. Mas não era do Corinthians, não. Não, ele jogava com a 8. E aí o Guarani usou até um slogan. O Icasa tem Sócrates e nós temos Maradona. E aí o Guarani contratou um jogador chamado Maradona. Bom jogador também, mas o Sócrates era mais jogador do que ele. Olha, eu conheci alguns bons jogadores no Icasa. Alberi, Zé Roberto, Sócrates, Dirinho, Dote, não precisa nem falar, né? Foi alguns dos bons jogadores que eu vi jogar na equipe do Icasa. Você não sabe nada da vida desse homem, rapaz. Tem nenhuma frasezinha ali para encerrar, citando alguém, para encerrar o programa? Uma frase? Não, então não vamos guardar para a próxima. Eu já falei muitas frases aqui hoje, né? Pipocou, Celso Lima. Vamos agradecer a Kleber Ferreira, o Guto Vital aqui dos bastidores do Replay e sempre a você que está sempre acompanhando aqui a gente. Se inscreve aqui no canal no YouTube, Replay com o Tony Souza, deixa o teu like, compartilha. Você que chegou já estava no caminho aqui, como o nosso querido, quem era que estava no Rio de Janeiro, rapaz? Bota aqui o Kleber, tem um rapaz aqui no Rio de Janeiro, o Antônio Neto, pronto, o Antônio Neto que está no Rio de Janeiro, chegou agora na reta final, o programa fica salvo, você pode acompanhar depois e ver tudo o que aconteceu, até porque no programa de hoje falamos sobre o julgamento, mais um julgamento, né, lá no Tribunal de Justiça Esportiva e Futebol Cearense, anulando todos os jogos do Crato, WO, Iguatu perde a vaga para a Série D, Maracanã é quem chega agora, melhores momentos do Icasa, gols do Crato, que o Crato acabou perdendo para o Souza, tabela, Série D, Série B do Cearense, enfim.
Romeirão, falamos de tudo hoje aqui no programa e sempre contando com a sua audiência, tá bom? Obrigado, parabéns Ferroviário, 89 anos de história e muitas conquistas. Lá no começo do programa a gente colocou os 2 gols do Tubarão da Barra na vitória sobre o São José pela Série C do Campeonato Brasileiro. Agradeço a você, uma semana abençoada. Se você não acredita em nada, acredite em Deus, que esse sim vale a pena você acreditar e ter muita fé, tá? Que Deus lhe abençoe. Também toda a sua família, a gente pode chegar a qualquer momento aqui no YouTube ou lá no Instagram. Lhe convido, se inscreve aqui, segue a gente lá, agradecer o site Miséria, grande parceiro aqui do canal Replay com Tony Souza e também a galera da Torcida K. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!